Boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, né não, Carol? É isso aí. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, mais do que especial, não esquece de ativar o sininho, de comentar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. A gente está muito aberto, a gente adora receber perguntas, sugestão de convidado e a gente está aqui para fazer essa troca incrível para vocês. Posso falar quem é? Claro. A nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos, calma aí. Ela é muito inteligente, ela é muito importante, ela é muito bonita, ela é muito acessível e ela chegou, ela não veio a passeio para esse Canadá aqui não. Lília Marins, bem-vinda! Oh, minha querida, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Que alegria, Carolzinha, estar participando dessa mesa e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Realmente tem contribuído. Eu acompanho todos os episódios e fico muito feliz com a geração de valor que vocês estão trazendo para a comunidade aqui local. Muito parabéns. Tô à disposição. Vamos bater esse papo e compartilhar aí, trazer e compartilhar estratégia, aprendizado. A gente vai saber um pouquinho mais dessa sua trajetória e aproveitando quem está assistindo agora, ela falou que está à disposição. Então entupam de perguntas porque o conteúdo que tem dessa pessoa de hoje não é brincadeira. É isso aí, pessoal. Antes da gente começar, a gente tem um recadinho especial para vocês. Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante para a gente, né, desde o início do podcast, né, o Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né, você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, outros diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele também é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock. A Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vou continuar.
continuidade aqui, também temos a Brasil Remittance, né? A empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela tá no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira. Então, entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram, e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a gente tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da Remax, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém, não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos, e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. E é isso. Dados os recados, vamos lá. Começa contando pra gente, Eline, como foi o início da sua carreira lá no Brasil? Nossa, contar da minha carreira é contar da minha história familiar, porque eu nasci num lar de empresários. Eu acho que isso fala muito da essência do que eu trago hoje. E aos 18 anos eu abro meu primeiro CNPJ. Então, com 18 anos eu já empreendia, e aí eu estava ali com meus pais, que já tinham uma rede de lojas. Eu sou de Salvador, Bahia, no Brasil. Então, a gente já tinha uma rede de lojas de utilidades domésticas e presentes. Só que eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, no mesmo ano em que eu entrei na faculdade, eu entrei ali 17, quase fazendo 18, e eu resolvi que eu queria abrir um salão de beleza. E você fez faculdade de quê? Pois é, olha só, eu fiz Relações Internacionais. Tudo a ver com a loja, só que não. Tudo a ver com a loja, só que não. Mas tem sim, aliás, já que você está falando de história, a Relações Internacionais veio de uma experiência aos 16 anos. Conta um pouquinho disso, porque muita gente que está assistindo ouve esse nome dessa faculdade e não tem muita ideia. Você tinha noção do que era? Porque você veio da família de empreendedores, mas você podia falar, não é para mim. Você tinha noção? Você queria fazer? O que é essa faculdade? Na verdade, assim, eu aos 16 anos tinha claro uma coisa. Eu quero falar inglês fluente. Então, aos 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio e morei na Califórnia. E quando eu voltei ali, enquanto eu estava vivendo aquela experiência, eu disse assim, já sei. Eu quero morar fora do Brasil. Então, eu tinha muito claro, morando em Salvador, Bahia, com uma vida de família empresário, qual era a profissão que poderia abrir essas oportunidades para mim. E aí foi que eu escolhi. Então, eu fiz parte da primeira turma de Relações Internacionais do estado da Bahia. Então, eu entrei na faculdade em 2000 e aí cursei o curso olhando muito para a carreira diplomática. E aí, guarda esse detalhe, porque você vai ver como faz todo sentido no final da minha caminhada profissional, como os pontos se conectam. Então, eu entrei na faculdade, fiz Relações Internacionais, um curso que para a Bahia não tinha muito sentido. As pessoas diziam, que curso é esse? O que é que você faz? RI? Não fazia o menor sentido para ninguém, porque as pessoas não conheciam esse curso. Ninguém nem entendia. Mas, em 2000, era esse curso e o curso de marketing não existiam. Eu fiz a primeira faculdade de marketing no Rio.
Pois é. E esses 2 cursos ninguém tinha Ou seja, noção. Nos anos disruptivas. 2000, É, lá em Brasília não Já eu sei. tinha essa tinha Porque faculdade. Brasília tem, sempre tem. Tô Mas falando era Nordeste, novo. Bahia. Era tá, novo no tá. Rio, assim. Mas Brasília tinha vários amigos que Já tinha que fizeram turma, mas lá, era né? novo. Não, e todo mundo falava, você quer ir, o que você tá fazendo na Bahia? Vai pra Brasília, E vai pra aí São você Paulo. viu relação Lá tem que ter, né? internacional, Tem que ter. vou falar inglês. E aí eu Vou fiz entrar. o intercâmbio, eu já era muito boa em inglês, voltei, passei em Relações Internacionais e cursei o curso inteiro, muito olhando para uma jornada de carreira diplomática. Só que eu tinha um outro sonho muito grande, que era ser mãe. Então, eu olhava, ok, relações internacionais, vida internacional, mas eu também quero casar, Gente, ter Lilian, filho. calma, para tudo. Isso aí é um propósito muito traçado, porque você já queria isso com 16, com 18, você já 18. queria todas as Você coisas. sabe quantos anos eu casei? Eu acabei a faculdade, eu casei. Então, eu casei ali com os 23, mas eu acabei a faculdade, eu disse, ok, então carreira internacional, relações internacionais, vou fazer um outro curso. Entrei para o curso de Direito. Calma, e o salão? Continuou lá. Você abre... Peraí, tá Continuou. uma confusão. Você tinha a loja de cozinhas, presentes. Da família, empresa e você familiar. queria muito ter um salão. Nesse meio tempo, você Eu fez... acho que eu queria mais o salão, porque eu só vivia em salão, sabe? Ah, então, tá conveniente, tá tudo certo. E não é brincadeira gerenciar. Total. A gente termina achando as nossas paixões, Você as nossas abriu atividades. o salão? Abri o salão. Junto fazendo a faculdade. Fazendo a faculdade. Então, eu trabalhava ali, tinha um time... Foi minha primeira experiência como líder. Eu tinha um time de 5 pessoas. Gente. Eu tinha 3 manicures e 2 cabeleireiros. Então, foi ali a minha primeira experiência. Era um salão pequenininho, um salão boutique, que era do lado da minha faculdade. Então, era aquele movimento ali de expertise, de desenvolver negócio com os meus pais, com a jornada de família. E depois de um período, eu disse assim, eu cansei. Quando eu acabei a faculdade, eu disse, cansei de salão. Vendi a operação. Então, primeiro CNPJ, check, sucesso. Deu certo, deu bom. E aí, quando eu acabei a faculdade, ali pertinho de formar, veio aquele duelo. E aí... Pai, eu vou para empresa familiar, eu vou seguir carreira, o que é que eu vou fazer? Mas eu já tinha conhecido meu marido. E a gente já estava namorando, já estava naquele movimento mais sério. E aí foi quando eu disse assim, sabe, Dilma, aquieta o facho, vai para o caminho mais fácil, que é ir para a empresa familiar, e valida o sonho de casar e ser mãe. Então, naquele momento, a maternidade, isso vai falar muito sobre mim aqui, vocês vão entender como realmente nós seguimos alguns padrões comportamentais e quando na vida a gente para olhar eles, mostra evidências do caminho que a gente está, a tomada de decisão que a gente tem na nossa vida. Então, eu escolhi, eu não vou fazer Rio Branco, não vou para Brasília, eu vou casar, ter filho e vou estudar aqui. Só que quando eu acabei a faculdade, eu disse, não, uma formação de RI na Bahia não tem tanto valor, não tem peso. Resolvi entrar na faculdade de Direito. Gente. E aí fui... Na Bahia? Na Bahia. Mas eu fiz Direito, eu só fiz 3 meses. Porque eu disse, Deus me livre de estudar esse negócio. Mas tem muito a ver com a parte Você é advogado? diplomática. Eu odeio direito, não sou Não, Ah, eu advogado. adoro. Minha mãe, meu padrasto. Você fez direito? Meu marido é Não, advogado. mas a Também, minha você fez casa, direito? assim... Eu Não, mas também. eu matava a aula Eu nas também. aulas de direito da minha mãe, eu achava o máximo. Vamos lá, eu aquilo ali. também, eu sou da família, de meu bisavô advogado, meu Ah, eu avô, adoro. meu pai, todo mundo. Família toda com DNA. Eu odeio Ah, eu direito. adoro, mas Você fez Lilian- aula de direito já? Fiz, eu entrava nas aulas, É. eu matava aula de Não, mas marketing na aula da minha fez mãe. você tendo que estudar pra prova de Não, eu direito. não Pois tinha que é. estudar Então, no nada. dia que você fizer, a gente conversa. Porque eu fiz isso lá no UNB, eu tive que fazer direito público e privado, que é Lilian, obrigatório. mas tem Não, muito a ver não, com essa não, parte da não. diplomacia. Mas eu fui pra lá com essa intenção, né? Vou fortalecer a minha Isso, jornada de RI tudo a com ver. direito. E lá na frente, se eu quiser, eu presto um concurso Escolhe. e sigo minha carreira diplomática. Fato é que não fiz. Eu larguei a faculdade de Direito. Eu não tranquei, eu larguei. Eu disse, esse negócio não é pra mim. Na época, meu marido já estudava Direito. Então, eu disse, não é pra mim e tal. Aí, eu disse assim, ok, eu tô na Bahia, eu preciso... Alguma coisa que realmente... Educação, pra mim, é um valor incondicional. Pra mim, educação transforma a vida. E eu disse assim, eu preciso continuar essa jornada de educação. Eu disse, ok, o que é que eu vou fazer? Um MBA. Qual é o melhor MBA do Brasil na época? FGV. Primeira turma de FGV da Bahia, eu estava lá. Só que foi a turma de executivos. E eu tinha o quê? 21 anos. Eu era baby da turma. Aí só tinha diretor, presidente, eu lá. Aí o povo olhava, o que você está fazendo aqui, criatura? Mano, tem o IBM, na verdade, que nem deixa, né? Nem deixa. Você tem que ter 3 anos de experiência experiência profissional. É. Só que eu tinha porque eu vinha da empresa familiar. Ah, entendi. Então, eu tinha a minha experiência da empresa, E da na sua, gestão né? e Você tal. falou. Então, eu consegui entrar, eu era a mais nova da turma e fiz um MBA em gestão empresarial da FGV, a primeira turma da Bahia. Bom, essa foi a primeira fase
de educação e trabalho, e naquela época eu estava ali trabalhando, casei, com 6 meses de casada tive meu primeiro filho, então meu filho hoje tem 19 anos, mas ali eu já estava desenvolvendo o meu principal e maior e melhor projeto, que é família. E aí, naquele lugar, eu comecei a voltar e olhar para os projetos pessoais. Mas veja que, às vezes, a gente planta algumas sementinhas, mas ela demora algum tempo para se realizar. E eu falei lá, né? Relações internacionais, morar fora. Eu sempre quis voltar a morar fora, mas meu marido, no way. Não tinha esse DNA da família, nunca pensou, não tinha relacionamento com o inglês. E como você lidava com ele? Porque, ele, assim, você já teve muito isso enraizado. Muito, muito. Eu tinha amigos nos Estados Unidos, eu recebi minha família americana no Brasil. A gente viajava muito para os Estados Unidos por conta dessa relação de amigos e família do período que eu morei lá. Mas fato é que ele não tinha esse apetite a viver essa experiência internacional. Então, naquela fase da vida, eu dediquei para o que fazia sentido para mim, que era família. Então, eu tinha minha empresa, eu abri, nós na época começamos com 4 lojas, terminou que a gente teve um período no Brasil que nós tínhamos 7 lojas. Nossa, bastante. Então, eu abri da rede da família, eu abri 2 operações apartadas do meu pai, com meus irmãos, então eu tinha minha operação com o meu marido, e eu comecei ali a entender que o MBA e a faculdade, nada é comparado com a experiência da arena. É ali que o couro come. No campo de batalha, né? É no campo de batalha que você valida o que é fluxo de caixa, o que é contratar, demitir, é onde realmente você desenvolve musculatura para esse lugar. E, long story short, essa jornada de empresária foi continuando. Só que nesse período também eu comecei a entender que existia algo a mais, porque eu sempre aliei, né, a minha capacidade técnica, a minha habilidade técnica para onde eu estava. Naquele período a gente estava abrindo um novo segmento, que era a parte de alta arquitetura e decoração. Meu pai foi convidado para representar a maior marca da América Latina na época de móveis planejados, que era a Todeschini. E aí ele foi convidado para abrir essa loja. E aí ele me chamou, fez, filha, esse é um projeto que eu acho que tem sua cara, que eu acho que você precisa estar envolvida. Eu não tô a fim de tocar esse projeto se você não vier comigo. E eu disse assim, ok, eu vou tocar esse projeto, mas para ter autoridade para conversar com esse ecossistema, eu preciso fazer formação, eu preciso ter habilidade técnica para poder conversar. Aí abre-se uma janela na minha jornada da arquitetura, então eu vou fazer uma formação em interior designer. Então, eu fui fazer uma formação em interior designer para poder me sentir apta a lidar naquele ecossistema. Acabei a formação de interior designer e fui fazer um master em interior designer e light design. E você gostou muito? Eu amei. Foi uma jornada deliciosa, eu empreendia e etc. E aí, essa jornada profissional nos levou a ser convidada a abrir a primeira loja conceito da marca no estado da Bahia. Então, já era um projeto mais ousado. Isso que ano? Que 2011, 2012. Então, eu saio da operação de presentes e utilidades domésticas e foco todo na operação de arquitetura e design. Mas uma loja muito uma loja conceito, uma loja robusta, investimento de 7 dígitos. E mesmo você já estando empreendendo, é muito diferente. Muito diferente. É lá que eu digo, meu amor, foi lá que eu me tornei, que eu desenvolvi o que eu sei sobre negócio, o que eu sei sobre liderança, porque foi muita coisa que eu passei. Então, eu me desassocio da Operação Família, abro essa operação, e em 2012 a gente inaugura a primeira loja conceito, mais de 800 metros quadrados, e nessa operação eu começo já com 60 colaboradores. Nossa, começou bem. Muito grande, porque é uma operação muito complexa. De você fazer o funil de venda, captação e aquisição de clientes, a você trabalhar com diferentes stakeholders, porque a gente tem ali arquiteto, interior designer, aí você tem toda a linha de produção, de gestão de projeto, logística de material, matéria-prima, né? E aí você montar esse projeto na casa. Então, assim, era uma operação extremamente complexa. E aí, eu comecei essa minha jornada apaixonante, etc. Só que tem uma parte, lembra que eu falei lá que tinha paixão muito grande, família, maternidade? Uhum. Nesse período, eu já tinha liberado para engravidar novamente, porque eu queria meu segundo bebê. O que aconteceu nessa janela de tempo? Eu perdi 2 gestações. E o estresse disso tudo? Eu perdi 2 bebês e foi assim um momento de muita dor, de muito luto, de um momento em que eu queria muito, a família queria muito bebê, eu queria muito bebê, e essa jornada eu engravidei, 6 meses perdi. Aí o médico pede a licença,
Aí, ok, passa o período, 6 meses, engravida de novo, Eu perde vou bem de novo. interromper. Quem conhece a Lilian um pouquinho, que ela já me contou um pouquinho dessa história, o tanto que ela passou, não tem ideia o tamanho do estresse para ela ter perdido 2 gestações por conta disso. Exatamente. Isso é muito pesado. Então, isso é sempre um balanço que a Lilian fala também, né? Equilibra o que você quer, balancear a sua carreira. Não tem errado a escolha da sua carreira. Não tem. Mas entende o que você quer para você poder seguir com clareza, né? Com clareza. E aí, nesse período em que eu estava ali gerindo essa operação, estando com todo mundo, eu queria engravidar, mas eu já ficava com medo. Vou perder de novo. E agora, o que é que eu faço? E aí eu entrei nessa cadência. Foi quando que na segunda gestação eu consegui. E aí eu falei, ok, Papai do Céu, segura esse bebê porque é muito querido. E aí, quando eu perdi o bebê, eu ia pro trabalho. Então, eu dobrava uma fuga, né? De compensar as perdas no trabalho. Então, eu me tornei uma pessoa workaholic. Eu trabalhava demais, eu expandi. Então, eu fiz Casa Cor, ganhei prêmios de melhor revenda, ganhei prêmio de melhor ambiente. A gente tinha realmente um posicionamento estratégico muito robusto. Mas aí chegou um momento em que eu parei e vi estar disfuncional. E aí é que é importante a gente entender como é que a gente integra os nossos papéis, pessoal e profissional. Eu me vi com, graças a Deus, minha filha, hoje Luma, quase 12 anos. A gente conseguiu atravessar a jornada da gestação. Ela nasce em 2013. E em 2013, ela está com 7 meses. Eu preciso deixar ela na Bahia para cumprir a minha agenda profissional. E aí vem um grande marco, breakthrough, assim, da minha carreira, muito importante, que vira todo o jogo para onde eu estou e o que eu faço hoje. Quando isso acontece, eu estou no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, fui receber uma premiação. E eu amamentava ainda, eu estava com a mama completamente cheia. Eu precisei sair do centro de convenções e ir para um hospital, porque eu estava com febre, minha mama completamente cheia, eu precisei ir para o hospital fazer alguma coisa, ordenhar, porque minha mama não estava dando conta. E quando eu chego naquele hospital, eu amamentei uma UTI inteira. Eu lembro das enfermeiras falarem, nossa, Lilian, eu fico toda arrepiada só de lembrar. Ela fez, nossa, Lilian, você foi o anjo que veio alimentar os nossos bebês, porque a quantidade de leite que você está dando não faz ideia. Só que ao mesmo tempo eu lembrava que o leite que eu estava dando ali não estava alimentando a minha filha, que foi tão esperada e tão sonhada. E eu fiz estar disfuncional. Aí foi quando naquele momento, eu fiz assim, eu estou realizando o sonho de quem? Eu estou recebendo esse prêmio para quem? Para onde é que eu estou indo com essa escolha minha? E eu voltei decidida a ressignificar a minha jornada profissional. E aí eu voltei criando já um escopo de projeto em que eu dizia assim, ok, esse projeto vai precisar ser ressignificado. E aí eu montei um plano de ação para vender a operação. Isso era 2013. Eu contratei várias empresas para poder fazer análise de cenários. Afinal de contas, a gente tinha investido um volume importante financeiro e a gente tinha obtido êxito. Mas eu também já via cenários ali no finalzinho de 2014, que 2015 a gente teve uma grande crise no Brasil econômica. E aí, naquele momento, assim, eu contratei uma empresa de consultoria. Ele fez, ou você enxerta mais grana para poder conseguir atravessar essa onda pesada que vai chegar, ou você tem que vender rápido a operação, porque senão não vai dar. O investimento que você fez não vai dar certo. E aí que eu digo que é lá na Arena, que não tem educação nem experiência profissional nenhuma que banque. Ainda era da Toda Esquina. Marca, exatamente. E aí, nessa jornada, é que você começa a desenvolver outras habilidades. Eu vi que eu não ia dar conta daquilo sozinha. Todo mundo me achava louca, porque dizia assim, como é que... Eu estava em todas as capas de revista, eu estava participando de recebendo milhões de... Que louca, como assim? Você vai parar tudo? Muito problema com relação à conjuntura familiar, porque todo mundo dizia, o que é que você está fazendo? Eu estou alocando dinheiro em lugares, estou querendo dar um golpe, enfim. Foram vários problemas nesse período. E aí Mas financeiramente a empresa estava saudável? Era uma empresa saudável, mas era uma empresa que eu gastava muita energia. E no final da conta, a vida do empresário. Você coloca muita energia, e aí no final da conta, poxa, mas é esse que sobra? Não compensa a energia toda que eu boto. Então eu comecei a analisar cenários econômicos desse tipo. É muito risco, o ponto de equilíbrio era muito alto, o risco era muito alto. Sim, esse risco todo para isso não faz sentido. Eu não sei se você pode falar, mas qual que era a margem operacional lá do business? Olha, eles me venderam como se fosse uma margem de 30%. Eu nunca consegui chegar nesse número. Então, 30% é uma venda incompatível. Então, esse número nunca chegava. E aí eu disse assim, bom, esse ponto... E aí a frase que eu ouvi foi que é porque você...
coisas enfim, eu não queria nem entrar nesse detalhe, mas eu vou trazer porque é um recorte importante para empresário. Se aquela operação, para dar certo, eu precisava fazer algumas coisas erradas, aquela operação não era para mim. A gente tá falando de táxi, esse tipo de coisa. Isso é triste. Quebrar alguns valores não justificava para mim seguir com a operação. Então, para eu conseguir chegar na margem mais ou menos justa, eu teria que fazer algumas atribuições que no meu mundo não fazia sentido. Então, eu fiz, eu não faço parte, eu não sou boa para isso. Não é que o negócio não é bom, mas eu não sou a pessoa boa para isso. Então, daquele lugar, eu tomei algumas decisões. Só que eu vi que sozinha não ia dar conta. Então, veio a minha primeira experiência em contratar um profissional qualificado para andar do meu lado. Eu contratei uma executive coach, que na época ninguém entendia, ninguém conhecia, mas como eu tenho um relacionamento muito forte com o ecossistema da América do Norte, eu via que todas as pessoas tinham um coach do lado. Que te racha isso? Eu não vejo ninguém falando disso aqui no Brasil, na Bahia. Mas você não acha, é engraçado você falar isso, eu acho que o conceito que é utilizado nos Estados Unidos... Completamente diferente do Brasil. É diferente. Completamente justamente diferente. Que eu falo, quando eu falo coach... Você gosta disso, né, Rodrigo? Não, eu gosto porque... É uma pauta quente isso. Não, é porque assim, eu fui CFO de uma empresa no Brasil... E eu falo, eu não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa gigantesca de coach, gigante no Brasil, que a primeira coisa que eu fiz foi cortar ela. Entendeu? Por quê? No Brasil eles pegam pessoas que são... que não têm um sucesso profissional, não têm uma carreira consolidada, que têm dificuldade, fazem eles assistir aulas que varam madrugadas, e eu não vou citar nomes, né, mas enfim, várias madrugadas, elas não conseguiram sucesso profissional, então a pessoa não conseguiu, ela vai ter que ensinar alguém pra conseguir. Isso. Esse cara não teve. Beleza, ele faz isso, faz uma lavagem cerebral na pessoa para ajudar a outra. E no Brasil, o coach o que eu entendo? É uma mistura de um cara que é técnico, de um cara que tem um perfil empresarial, que ele sabe o que ele tá fazendo, com metade que é psicólogo. Eu falei, cara, contrata 2 profissionais distintos, você tem um coach muito melhor. Os caras são especialistas em psicologia, o cara que é especialista em estratégia, acabou, você tem um coach. É que depende da eu vou chegar lá. E essa pauta que você trouxe, ela é muito importante e precisa ser falada, porque é exatamente o que eu acredito. Então, naquele momento, eu disse, bom, sozinho eu não vou dar conta. Trazer pessoas de dentro de casa para me ajudar nesse processo não vai ser suficiente. Então, eu me alicercei em profissionais qualificados. E eu tive acompanhamento dessa profissional, que foi muito importante nesse momento para mim. Porque era um canal, uma válvula de escape que eu levava, onde eu tinha uma troca com alguém que tinha um repertório, uma narrativa capaz de me ajudar na tomada de decisão. E aí eu me apaixonei, porque eu disse assim, caramba, que negócio espetacular essa mulher tá fazendo comigo. A Nicole Tomazella, um beijo, minha queridíssima. Mas ela é técnica também, né? Ela é especialista em business, né? Sim. Não era qualquer coach. Não. E é essa diferença que faz, já que você falou nisso, abre toda... Eu digo sempre, você está buscando um coach motivacional ou alguém que é estratégico para a sua tomada de decisão. E faz Porque diferença. não faz o menor sentido eu buscar com alguém um resultado do que ela não sabe, não viveu e não tem capacidade técnica para me ajudar. Ponto. Não consegue nem conversar com você. Não consegue conversar, porque Imagina, não entende nem a minha língua. É isso que eu tô falando. A gente tá conversando de margem bruta aí. Se tem uma pessoa que não entende isso, daqui a pouco não tem conversa. Não vai para um próximo nível. Então, foi... E aí eu me apaixonei. Fiz, que negócio é isso? Eu gostei desse negócio aí. Eu acho que esse negócio vai dar bom. E aí eu começo a abrir a curiosidade para esse mundo. Eu comecei com 60. Nessa época eu já estava com 150 colaboradores. Então, nesse período eu disse assim, ok, eu tenho muita gente, minha folha é grande, a rescisão passa de $500 mil e eu não vou conseguir dar conta disso aqui sem eu ter habilidade em gestão de pessoas. Já que você falou na folha, eu tenho que perguntar um negócio. Uma coisa que no Brasil onera muito, a gente sabe que é a folha. Na época que eu fazia consultoria, a gente colocava como custo do empresário, tipo, o salário da pessoa multiplicado por 2,2. Eu não sei como que tá agora, que eu tô longe do Brasil faz muitos anos. Mas uma coisa que muitas empresas têm feito, né, para tentar, de certa forma... Eu não digo driblar, mas tentar pejotizar essa galera. Na minha época, nada era pejotizado. Não podia. Você não fazia. Na verdade, eu vivi a fase, que foi 2015, que estava no momento de virada de chave. Então, todo mundo ali, e aí era... Bom, se abriu esse ponto, ali é onde morava o meu ponto. Mas toda empresa é isso, porque, eu sei, assim, que é onde dói. É onde sangra. É onde sangra. Então, eu estava ali num processo onde toda a minha equipe era carteirizada, então eu tinha... comissões altíssimas, eu tinha DSR altíssima, então era onde realmente tornava a operação inviável. O que acontece naquele momento? Eu fiz, bom, para eu viver essa transição, eu vou precisar realmente desenvolver habilidade com pessoas, porque eu preciso fazer que as pessoas olhem na mesma direção que eu, e eu preciso desenvolver alguns skills. E aí eu vou começar a desenvolver minha outra parte técnica, que é a formação. Então, eu fui fazer uma formação em coach.
Eu fiz uma formação em coach no Brasil, eu vim fazer uma formação em coach nos Estados Unidos, eu participei dos treinamentos dos principais coaches dos Estados Unidos, e aí eu fui profundo nesse negócio e me apaixonei. E aí foi quando eu disse, deu pra mim. Fechei a operação, vou vender a operação, que é uma outra história. Qualquer dia eu posso vir aqui contar, porque se eu for entrar nisso aqui, mas eu posso dizer que é um testemunho, a experiência que eu vivi. É legal, ó, você tem que voltar aqui, porque é legal. É um testemunho essa fase da minha virada, porque imagina você ligar pro seu contador e dizer, prepara a folha, no dia 1º de novembro, para fazer a rescisão, era R$497 mil. Eu tinha que tomar... Eu primeiro que... Você já deu para entender? Projeto você só existe quando você tem data. Se você não tem data em projeto, ele é devaneio. Eu tinha um projeto e eu disse, minha última data sentada nessa cadeira como líder dessa operação vai ser no dia 31 de dezembro de 2015. Vinha como vier, dê no que der, vai ser a data do encerramento dessa operação. Eu botei uma data. Mas o contador me ligava, Lilian, tá, você botou essa data, mas você sabe que para você fazer a rescisão dessas pessoas, você precisa fazer em novembro pra gente cumprir o prazo da rescisão e desligar eles. E você vai ter que pagar isso. Porque se você não pagar, você paga multa. Vender, Lilian? Tava vendendo, queridão. Tá. Mas imagina vender uma operação complexa dessa, de mais de 1,5 milhão. Acha assim, comprador? Assim. Eu achava. Aí, quando eles iam entender como era a operação, esse negócio é complexo demais, tô fora. Não quero não. Então, vinham pessoas interessadas e eu não conseguia. Mas aí, um testemunho, outro dia eu vim contar. Long story short, aqui eu anunciei, desenvolvi competências e habilidades, me tornei uma grande líder influenciadora. Então, eu consegui conectar aquele time até hoje. Amo todos os meus colaboradores que trabalharam comigo, são maravilhosos. A gente conseguiu desenvolver um time realmente focado nesse projeto. Assim, olha, tem uma missão, a missão é essa. Eu contei para eles o motivo da minha missão, eles entenderam, e é o que eu falo sobre a liderança da nova era, ela é sobre a capacidade de influenciar pessoas e conectar pessoas. E eu contei o motivo, o meu porquê. Quando você tem um porquê, você enfrenta o como. Eu disse, olha, o como eu estou tentando desenvolver, o meu porquê é esse. E aí, quando eu abri essa janela do tempo, eu consegui vender a operação, eu consegui pagar todos os meus colaboradores, e essa página virou, um dia me convide que eu conto esse testemunho, porque ele é bem interessante para quem é empresário, traz muitas nuances de tomada de decisão importante. É uma conversa mais técnica de business, mas é bem legal. Vamos combinar assim, com certeza. E aí eu vendo essa operação e passo um ano de 2016, que é agora que começa a entrar Canadá, viu? Nesse um ano sabático, de 2016 a 2017... eu passo um ano sabático ali de reorganização, regulação da minha vida, da minha história com meus filhos, do meu marido, mas também de muita reflexão, porque naquele lugar diz assim, mas eu sempre fui boa, retada, resolvendo, me ver nesse lugar, não consigo me ver nesse lugar. Meu marido não vai mais gostar de mim assim. Como é que as pessoas vão me ver assim? A coisa de você se associar a uma posição. Eu me desassociei dessa posição e eu fiquei com muito medo. É isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas te viam como uma líder, né? Com aquela mulher empreendedora que fez a empresa crescer, que conseguiu prêmios. E tirar, de repente, por mais que você tivesse feito, você sabia que você estava fazendo, mas perder isso de uma vez para você se tornar, entre aspas, uma pessoa comum, psicologicamente, eu imagino que não deve ser fácil. Eu falo, não só pelas pessoas, o seu interno, né? Tipo, quem eu sou agora? Quem é a Lilian? O que eu vou fazer? Mas, foi nesse lugar em que eu fui ainda mais profundo na parte do desenvolvimento pessoal. Então, não à toa, eu consegui, durante essa jornada, depois desse período, contribuir com muitas mulheres que sentaram na posição em que eu estava. Foi daí que nasce o meu lugar, porque muitas pessoas me procuravam. Como é que você fez isso, empresárias, mulheres? Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você faz isso? E eu comecei a entender que eu estava de algum lugar ali desenvolvendo essa musculatura de conselheira, de uma pessoa mentora, que até então eu nunca dei esse nome, que até então eu não utilizava esse nome. E aí eu comecei a atender como coach. Só que me incomodava muito o coach do Brasil. Com a minha bagagem acadêmica, com a minha bagagem profissional, então assim que eu dizia, não me chama coach. Eu criei uma repúdia ao nome muito grande. Mas é isso. Mas eu disse assim, gente, mas o coach lá fora é tão valorizado, ele é tão profissional, ele estuda tanto, ele investe tanto, como é que pode isso?
O problema foi que o Brasil fez isso, né? Essa empresa, que eu não vou falar o nome, ela pegava essas pessoas que não são bem-sucedidas, se munia do fracasso empresarial delas, faziam ela passar por uma maratona ridícula, que não fazia o menor sentido, faziam uma lavagem cerebral e obrigavam elas, que nunca conseguiram resultado nenhum, bem diferente de você. Você foi uma empresária, pô, como empresa, botei sangue e dinheiro. Não tem nem como comparar com o que você fez, né? E aí eu fui fundo nisso, comecei a me desenvolver. Em 2017, eu fui convidada pelo prefeito da cidade de Salvador para participar do planejamento estratégico por questão de conhecimento e relacionamento de amigos. Então eu participei, fui para o órgão público, então sentei ali na cadeira para você ver como é diverso a minha jornada, ela é super diversa. É difícil, né, para órgão público, né, também fazer um projeto estratégico cheio de barreiras, cheio de coisas. Mas a gente tem, mas a gente tem Carol, é diferente. Eu tenho 2 MBAs, cara. É que nem ela falou. A prática é diferente. É diferente do que você senta na cadeira acadêmica. Principalmente do serviço público, que você tem 1 milhão de coisas. Aí você faz uma coisa óbvia que é pra fazer, mas os caras não podem, porque tem um monte de barreira. O que foi interessante pra mim nessa experiência? Primeiro, porque a gente tinha uma peculiaridade muito grande ali. Eu não tô falando de partido, eu não tô falando de opinião política, não é esse recorte que eu quero trazer. Eu quero trazer sempre um recorte olhar de gestão. Então, assim, quando eu fui convidada a fazer esse projeto lá, junto com a Prefeitura de Salvador, a gente trouxe para perto a McKinsey. Então, imagina um município contratar a McKinsey para fazer um planejamento estratégico. Já é algo extremamente disruptivo, né? É disruptivo, mas eu fico pensando, como que eu consegui para ganhar a licitação? Vocês ganharam por notória especialização, né? Exatamente. Imagina, porque não tem como a McKinsey ganhar por... Então, a gente foi lá e conseguiu desenvolver o projeto. Inclusive, eu não sei se até hoje mas a gente desenvolveu um projeto fantástico, por áreas, projetos específicos, e eu fiquei responsável pela coordenação dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento e Combate à Pobreza. Que legal. Então, nossa, que legal. foi uma experiência muito rica. Eu entendi como funciona a máquina pública. Eu vi os bastidores. Eu vi coisas que eu gostei, coisas que eu também não gostei. Mas a realidade é que a gente começa com um olhar de experiência empresarial privada e você entender como o fluxo operacional acontece nas entidades públicas. É um contrassenso e, ao mesmo tempo, você começa a diversificar o seu olhar. Então, eu digo sempre que inovação vem da diversidade. Então, o meu olhar sempre foi muito aberto, um repertório muito robusto por conta disso. Porque eu sempre me disponibilizei a fazer coisas diferentes, sem julgamento, para eu poder expandir a minha experiência. Eu fiquei... sensacional isso, mas eu fiquei assim, muito curioso para ver como uma empresa que nem a McKinsey atua no órgão público. Eu sei que eles atuam, mas eu nunca conversei com ninguém que atuou. Atuam da mesma forma que atua em empresa privada. Mas como é que funciona? Ele precisa ter pontos focais em cada projeto para poder entender a língua deles e traduzir. Eu fui essa pessoa. Imaginei, entendeu agora? Imaginei. Então, eu era o ponto focal da operação, onde eu conversava e eu fazia parte, tinha meus pares ali que trabalhavam junto comigo, então a gente pegava toda aquela estratégia desenhada junto com a McKinsey e a gente implementava no órgão, com os projetos que precisavam ser derivados. Então, eu estava ali coordenando e fazendo esse braço entre as duas entidades. Legal. E você fazia a implementação, né? Porque eu acho que a McKinsey só dá o plano, né? Só dá o plano de ação e a gente implementa. Aí eu tinha que monitorar lá os KPIs e olhar todos os OKRs e garantir que os projetos estavam sendo implantados no prazo. É porque sempre desafiou. No início da minha carreira eu trabalhei numa consultoria do Falcone. Maravilhosa. Eu sou, que não falo. Tenho muitos amigos da Falcone. Fizeram lavagem cerebral em mim, né? Porque você aprende tudo. E eu fiz uma consultoria no STJ. Eu sei como como é difícil você fazer isso. Depois a gente conversa dos amigos em comum. Já ia, senão vai virar bate-papo aqui. Faz anos que eu saí, né? Faz 20 anos que eu saí do Falcone. Enfim. Então, aí começa a história Canadá. Vivendo nesse momento ali, etc., nós tivemos algumas perdas na família importante. Meu sogro falece, a gente está ali com a família. Assim, vamos fazer um ano sabático da família. Vamos fazer um intercâmbio familiar. Nossa, que legal. E a gente decidiu, eu, meu marido e meus filhos, fazer um intercâmbio. E óbvio que o meu primeiro pedido seria o quê? Estados Unidos. Porque coraçãozinho americano, família, amigos, Califórnia e etc. Mas eu tenho uma cunhada que mora aqui no Canadá há mais de 14 anos. E aí, eu vim visitar o Canadá. E eu dizia assim, Canadá nunca, é muito frio, sem possibilidades pra mim. Precisa de Salvador, né, gente? Vamos combinar. Eu que sei. Não, e todo mundo tem essa ideia, né, também, do Canadá. O Canadá ali frio. vai ficar... Mas assim, tá? Aí eu fiz assim, vamos lá conhecer o Canadá.
Canadá não é rota pra ninguém dizer assim, eu vou ali conhecer o Canadá. Não ou você tem alguém que conhece, ou você... Sou obrigado a concordar. Não é aquele tipo, acordei hoje com vontade de conhecer o Canadá. Eu sempre Pelo falo menos assim, não era assim pra que mim. tem aqui? Nada. Não, tem algumas pessoas, mas é que ela falou assim, eu conheço pessoas, sim, que já vieram aqui e falaram, meu sonho, não sei porquê, era conhecer o Canadá, mas Não é um tem percentual... nada. É um percentual muito pequeno, não é? E aí eu vim conhecer o Canadá. Quando eu chego no Canadá, eu disse, a versão dos Estados Unidos melhorada desse negócio aqui. Esse é o meu conceito do Canadá. Pra onde você veio de primeira? Toronto. Toronto. Gente, eu não conheço outro lugar sem ser Toronto no Canadá. Não, agora ela tocou isso mesmo. Aqui é a minha definição, é os Estados Unidos melhorado. Aí quando me perguntam, legal. eu digo, Lili, o que é Canadá pra você? Estados Unidos na versão melhorada. Calma aí, Não responde isso agora, antecipa não. nossos quadros. Ah, tá, então não vou responder isso Ela agora. nem sabia. Enfim, não sabia que tinha isso, mas enfim. E aí a gente resolve dar um pause na vida do Brasil. Eu não vim de casa, eu não vim de carro, nada. A gente deu um pause na vida do Brasil. Assim, óbvio, alugou tudo, botou tudo e vamos passar um ano no Canadá. Quando eu chego no Canadá, a gente veio muito para os meus filhos terem essa experiência internacional, a questão de aprimoramento da língua. E a gente veio meio que, vamos viver aqui, mas se perguntar, Lília, o que você veio fazer aqui? Como é que você... A gente veio, com visto. Você quer... A gente veio. Como é que você entrou aqui? Visto de turista. Ah, Lília, você fez isso porque você estava muito mal no Brasil e você estava vindo... No way. E é outro recorte que eu trago do Canadá, mas eu já sei que vocês devem perguntar, vou guardar para daqui a pouco. A gente não veio, tipo, deu merda no Brasil, vamos tentar começar a vida no Canadá. Não é o perfil, inclusive não acho que seja o perfil da maioria dos canadenses aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço. O que a gente vê de brasileiros aqui, sim, tem, mas a grande maioria... É porque, assim, quando tá dando errado no Brasil, tipo, é meio que fácil, né? É uma pessoa meio óbvia. Agora, tem pessoas que eram bem-sucedidas, ganhavam muito dinheiro no Brasil, já falaram com a gente, e fazer essa decisão, quando você é bem-sucedido, feliz e realizado, e mudar de país, sendo que você vai dar alguns passos para trás, é difícil, né? Qualquer um consegue, não. E aí, meu amigo, é onde eu me encaixo e é onde se encaixam muitos amigos meus aqui. E eu vou chegar nesse recorte porque eu acho que é muito importante a gente falar no programa, que eu acho que vocês estão fazendo um serviço público, o programa de vocês. Porque a gente faz algumas entregas aqui que eu acho que serve de alerta para as pessoas na tomada de decisão. Quando a gente vem e está aqui experienciando, é aquele dilema. Entrei como visto de turista para a gente ver se ia querer e tal. Decidimos ficar e etc e tal. Muda o visto. E a estratégia era, como eu tenho inglês, como eu tenho experiência, que meu marido é advogado e tem as limitações da carreira aqui, ele ia estudar e eu estaria para o mercado de trabalho. Só que ele fez assim, para esse negócio não vai dar certo, não. Eu vou ficar voltando para a universidade, para college, para não sei o quê. Muda-se nos 45 segundos do tempo. Quem vai para o college é você. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Mas você adora. Eu adoro estudar, então para mim não era problema. Então, aquela situação de que mudamos os planos nos 45 segundos do tempo. Eu aplico, vou fazer uma pós-graduação em Project Management. Então, eu estudei Project Management aqui. Oh, você fez? Eu fiz na Centennial. Eu sou PMP. Ah, que delícia. Nunca fiz PMP, mas eu sou Safe. Ah, legal. Eu fiz a certificação. Você fez Safe? Fiz o Safe legal, agora, legal. a certificação do Safe agora. Show de bola. E daí eu vou estudar e fazer... Pra quê? Pra ter o visto, pra ter o RIP, toda aquela história que todo mundo sabe. E aí eu acabo o Project Management, só que durante esse período eu não trabalhava. Eu só fazia o college e estava em casa e a gente veio com um budget do Brasil. Olha, essa é a grana que a gente vai disponibilizar para o intercâmbio e família, vamos bancar aqui. Só que a gente tinha aquelas necessidades de, para ter o RIP, o marido tem que trabalhar. Então, meu marido precisava trabalhar. Então, ele foi trabalhar num restaurante do lado de casa, advogado no Brasil, escritório com o time trabalhando, né? Aquilo que você falou agora, né? Isso é o mais difícil. Como é que foi o mental dele, essa aceitação? A gente curtiu o processo. A gente decidiu curtir o processo. E aí, no período do college, eu fui fazer um projeto. Eu fui fazer um projeto onde eu ia apresentar um case. E eu decidi fazer um case do Starbucks. E aí, tinha o Starbucks do lado. Eu conhecia muito o dono. Ia tomar café lá, bati o papo. Nanana. Ele falou, Lilian, você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? Você podia supervisionar a nossa loja, etc e tal. Eu também fui trabalhar como a supervisora da loja dele no Starbucks, que era do lado de casa. A gente ia andando. Que legal. Tava andando. Então, eu, nesse período, foi pouco tempo, eu fiquei 6 meses que a gente já estava já com plano de voltar para o Brasil. E a experiência? Deliciosa. Eu adorei. Porque eu conheci os bastidores do Starbucks, eu conheci a operação, eu estava ali, eu olhava o POS dele e disse assim, gente, que negócio diferente do Brasil. Olha que... Porque como eu vinha de varejo do Brasil, então eu olhava o processo deles e comparava muito com o Brasil. Isso que eu acho legal, como você já teve essa experiência
experiência, você dirigiu uma empresa, olhou a operação, então você tinha um olhar completamente diferenciado. Diferente. Então eu trocava muito com ele sentava comigo, a gente batia papo, a gente conversava. Foi uma experiência incrível. Uma turma só jovem, só tinha gente jovem. Eu era a coroa da turma, porque só tem estudante no Starbucks, né? Eu era a coroa da turma, mas eu adorei a experiência. E aí, nesse período, vocês lembram que eu tinha lá a história do interior design, etc e tal? Você vê como eu cheguei no meu PR. Porque eu tô falando de carreira, mas tudo se conecta. É tudo, não tem O que jeito. eu quero falar aqui no final do dia pra você que tá assistindo esse programa? Não desassocia a vida pessoal de vida profissional. A gente tem que parar de uma vez por todas de achar a minha vida profissional, a minha... É uma integração das duas coisas. Nós somos uma pessoa una, não existe duas vidas. Naquele momento em que eu estava vivendo aqui o meu plano família, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, social, eu estava em todos os grupos de WhatsApp de brasileiros, eu conhecia todo mundo, eu estava disponível. É isso que um dia surgiu uma pessoa assim, estou comprando uma casa em Newmarket e eu precisava de contratar um interior designer. Mas eu não gostaria de contratar canadense. Vocês conhecem alguém que possa indicar e etc e tal? Naquela época não tinha várias maravilhosas que nós temos hoje, maravilhosas aqui. Inclusive veio aqui de novo. Eu veio aqui semana passada, que foi a Márcia. Maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela, ela é aqui. fantástica, fantástica. Enfim, né? Não tinham tantos nomes assim lá em 2018. E aí eu fiz assim, ó, levantei a mão no grupo. Eu fiz, olha, eu sou recente aqui, não conheço a indústria, não tenho marceneiro, não tenho... Porque lá no Brasil você tem seu time. Meu pintor, meu gesseiro, eu não conheço ninguém aqui, mas eu estou super disponível para te ajudar. E para te ajudar no que for preciso. Então eu fui lá e fiz o projeto da casa dela. E ajudei ela no projeto. Então eu fiz planta de luminotécnico, eu fiz planta... Eu não sabia que você fazia isso, porque você... Eu fiz a formação de interior designer. Ah, no Brasil é verdade. No Brasil. É verdade. Então, mas como que você fez com os measurements? Mudam tudo, né? Porque enche... Ah, não. Essa era a parte que eu dizia assim, ó, me fale em centímetros que eu te ajudo. Não, e o projeto construtivo é totalmente diferente. Não, mas a gente não fez a parte, não fez implantação civil, decoração. tá? Foi interior design mesmo, a parte de design de decoração. Paleta de cores, Porque móveis. eu já fiquei imaginando AutoCAD, aquelas coisas. Eu mexia, né? 1000 anos que eu não mexia em AutoCAD, em todos... SketchUp, todas essas ferramentas. Mas eu disse a ela... Eu saía na loja com elas para ajudar a escolher os móveis, eu saía para escolher paleta de cores, e o que ela mais se encantou foi a planta luminotécnica. Porque assim, Lilian, você não tem noção do como isso aqui é caro, minha querida. Porque assim, ela dizia assim, Lilian, aí sábado, eu não tava fazendo nada, eu ia pra casa dela. Pegava a escada, subia, marcava onde é que eu queria que botasse a luminária. Ela fez, minha filha, isso não existe aqui não. Não, Isso que você tá fazendo tem muito valor. Aí o marido dela um dia, que é uma pessoa que você tem que entrevistar, que é um ser humano fora do normal, um brasileiro maravilhoso, tá aqui há mais de 25 anos. André Cardoso. Beijo pra você. Baiano? É. Meu mentor. O André, ele já era pra ele ter vindo aqui há muito tempo. Pois então, eu vou apertar ele, mas você tem que ir. O André Baiano, que ele foi diretor do Scotiabank. Scotiabank, que era da Life hoje. Um dos motivos da gente ter criado esse podcast foi a dificuldade que eu tive de entrar no mercado de trabalho, e o André me ajudou muito. Ele é. O André, assim, eu digo que ele é meu padrinho. Ele é meu mentor, foi meu mentor. Eu sou... Você tá vendo que você é apaixonante nesse Brasil. Você tem ideia como que o André, só pegar um pequeno corte, eu participei de um projeto eu fui mentor da Hispanotec, que é um grupo que ajuda latinos. Vou cortar a história também, mas coincidente, eu tinha que ter um latino, me deram uma chinesa. Tudo bem, tem problema, achei legal, porque chinesa, eles não... eles não... Cara, só dela estar no grupo de latinos... Disruptiva ela. Totalmente. Aí eu falei, pô, diferenciado. E, cara, eu conversei com muitas mulheres inteligentes, mas certamente ela é um top 3. Você tem ideia do PMP, que você sabe qual é a dificuldade. Ela aplicou pra prova, ela tem 1 ano pra fazer, né? Faltava 3 dias pra fazer, não tinha estudado nada. Foi lá e fez. Ela falou, Rodrigo, cara, você acha que eu devo fazer? Eu falei... Cami, se fosse qualquer pessoa que eu conheço no mundo, eu ia falar pra não fazer, cara, que você não tá preparada, que você podia cancelar e pegar o dinheiro de volta, né? Mas como é você... Vai lá e faz. Vai e faz. Passou, velho. Nossa. Tem que estudar. Ela é gênia, mas enfim, aí eu apresentei pra o André, que ele tava na Equifax. Eu falei, aqui, tá aqui, não sei o que, vem aqui, André, tem essa aqui. Eu quero te apresentar ela, não sei o que. Contratou ela. Ela tá na Equifax até hoje. O André contratou ela quando tava lá. Não, o André é apaixonante. E aí o André, em uma dessas, a casa do André. Ah, que legal, que legal. E aí eu tô lá. Você conheceu a Elite de mim, então? Então, sim, porque eu fui com ele em 2020. Não, a Lília fez até a casa. Eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia. A comunidade baiana aqui tem um métier. Eu tenho uns amigos muito legais da Bahia aqui. Tem uma galera forte da Bahia. Né? E aí o André fez assim, mas você já tem o seu PR? Eu fiz,
O PR, tem aquela jornada lá de ter o PGPWP, não sei o quê, toda aquela história. Não tenho, não. Esse negócio aí não tenho. Ele fez, Lilian, você tá doida? Para o Canadá você é um artista. Eu fiz, eu sou artista e nem sei. E aí ele fez, não, peraí, vamos lá. E aí ele fez assim, vou te apresentar um advogado canadense, que ele trabalha com profissionais como você, que tem diferentes skills e habilidades, o seu background, ele é muito robusto e não faz o menor sentido você não aplicar para o seu PR. Essa história de entrar no Express Entry e tudo, isso é uma... Você podia o self-skill, self-employed, né? Foi o que eu fiz. Porque você tem toda a sua carreira aí, tudo que você já fez, facilmente. Aí, quando ele me fez a introdução lá como advogado, eu marquei uma reunião, ele fez assim, pode mandar tudo que tá safe. E aí eu digo que ele é meu padrinho de Canadá por isso, porque legal. foi através dele, ele fez essa ponte, eu fiz, aí terminei o curso do Project Management. Nunca peguei o PGWP, porque eu já tinha aplicado em 2019. E foi rápido? Quanto tempo você demorou pra pegar o self-employment? 1 ano. Muito rápido, muito bom. 1 ano, o prazo que o advogado deu, só que eu apliquei no final de 2019, entrou a pandemia, e o advogado todo dia me mandava e-mail, me perdoe pela demora. É por conta da pandemia, os processos não estão andando, porque eu tinha lhe dito que sairia em 1 ano. Eu fiz, tá tudo certo, eu não tenho... Não, mas foi rápido. Tem convidado aqui que já demorou... Foram 2 anos, na verdade. 5, 7 anos já. Sério? Nossa, 5 anos? Do Juninho demorou 7 anos. Caramba! Tudo bem que teve uns complicadores que ela teve um filho, aí tava com 5, aí teve que refazer o processo. Mas enfim, é rápido demais. Eu apliquei no finalzinho de 2019, em 2022 eu fiz o meu landing. Mas aí tem uma parte importante. Não, mas você falou você aplicou em 2019. Final de 2019, 2022 eu recebi. 2 anos. Porque ele me deu, um ano, mas aí entrou a pandemia e atrasou todos os processos. Mesmo mas assim, ainda assim, eu achei... Tá bom. Mas só que nesse mesmo período, Rodrigo e Carolzinha, meu filho olhou pra mim e fez, mãe, você tá olhando pro meu futuro, mas não tá vendo o meu presente. E aí quando você ouve isso do filho, que mora aqui no Canadá, em que você mobiliza toda uma jornada e a gente diz, opa, tem alguma coisa aí, precisamos botar luz nisso. E aí a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil. Então, em 2019, em julho de 2019, a gente tomou essa decisão de... A gente já tinha... Na verdade, assim, em julho ele começou a mostrar que não estava satisfeito, não fazia amigos, aquela coisa toda ali de... Canadá é legal. Sabe aquela história de Canadá é bom, mas é ruim, o Brasil é ruim, mas é bom? Mas é que ele já veio com uma certa idade, né? É pior, é difícil. Então, a minha pequena era uma canadense. Super ótima, habitada. E aí a gente fez assim, olha, vamos lá. A gente já tá perto, eu tava ainda cursando. A gente fez, vamos fazer o seguinte, final do ano, a gente volta pro Brasil. E se acontecer do PR sair, é um sinal. Se não, tá tudo certo. Então, eu aplico para o PR... E passo o Natal aqui, no dia... A gente já celebrou, porque era um pedido dele, celebrar o aniversário já voltando para casa. Então ele faz aniversário dia 10 de janeiro. No dia 3 de janeiro de 2020, eu volto pro Brasil. E ele já celebra o aniversário dele lá. Mas a gente já tinha aplicado o PR. E aí o que acontece nesse momento? Eu sou cristã, sou uma pessoa de extrema, muita fé. E eu disse, Senhor, tá nas tuas mãos. Se for da tua vontade que a gente volte pro Canadá, que seja de forma fluida, tranquila, com tudo organizado, engrenado, conectado. E que eu só volto para o Canadá com o PR na mão, para ter a cidadania e com fluxo normal. Se não for assim, tá tudo certo. O que acontece? A gente volta para o Brasil, pandemia, todo o processo. E aí vem uma parte linda da minha história que conecta com o início da minha jornada acadêmica e profissional. Eu, como formada em Relações Internacionais, feito Project Management aqui, todo o meu background. Quando eu chego no Brasil... Uma pessoa da Câmara Americana que eu já conhecia faz assim, você voltou pro Brasil? Você tá na Bahia? Como assim? Eu fiz, voltei. Não, você tá de passeio? Você voltou? Não, eu voltei pra ficar. A gente voltou. Tirou o pause e apertou o play da vida do Brasil. E aí, nessa volta, eu recebo uma ligação da CEO da AmCham, que é a Câmara Americana de Negócios. Nossa, Lília, a gente precisa de alguém para representar a operação aí na Bahia. Você tem um background todo de relações internacionais, tem experiência pública, privada, etc. Eu fiz assim, é o seguinte, eu nunca trabalhei para ninguém, eu não tenho nem carteira de trabalho, eu não sei como é essa experiência, como é que vai ser isso? E aí vem aquele dilema do tipo, como é que vai ser se colocar nesse lugar de trabalhar numa organização e etc. E a gente ficou naquela conversa, namoro, reunião. Mas eu fiquei curioso só porque você não trabalhou pro governo, né? Mas foi um período que foi mais um projeto. Entendi. Entende?
Quando você eu trabalhei nesse projeto público, mas como é que chama você é convidado, não? Quando a entidade, eu esqueci o termo que usa. Quando, é público, Não é com licitação, é quando você... Não é terceirizado, é um nome... É que você é convidado, padrinho, quando você é convidado por um político. Ah, entendi. Tem um nome, eu não lembro o nome agora. Entendi. Provavelmente você tinha a sua empresa, você trabalha pela sua empresa, não é isso? Não, eu não era prejudicada. Eu trabalhava, fazia parte da prefeitura, eu estava lá como uma colaboradora daquele projeto. Mas foi um período curto de um projeto, então, assim, eu estava envolvida muito com o projeto, junto com as outras coisas que estavam sendo entregues ali. E a gente começou nessa troca. Eu me apaixonei. Eu falei, Câmara Americana, que sonho, que espetáculo, imagina que... E aí eu fiquei super naquela, deu certo. No meio de uma pandemia, receber uma contratação, é Deus, porque você acaba de voltar. Com certeza. E vamos combinar, gente, na Bahia. Pensar em relações internacionais na Bahia é mais desafiador, porque a gente sabe que é uma jornada comum em São Paulo, Brasília, Rio, mas na Bahia não é. E aí eu Mas torna você única também, né? E aí, torna você ter a experiência. destaca, né? Você é formado em real. Você tinha sua empresa em inglês. Você queira ou não, você passou um tempo no Canadá, morou nos Estados Unidos. Você tinha um perfil único também. Mas é por isso que ela disse, nossa, você foi pronta pra gente, eu preciso de você. E aí eu começo minha jornada na Câmara Americana, eu assumo a cadeira de líder regional. Então eu tinha um time de 7 pessoas. E a gente começa a desenvolver esse projeto lá, que foi... Nossa, eu sou apaixonada pela Câmara. Eu vim para o Canadá em 2024, no dia 31, eu trabalhei com eles até o dia 19, para você ter ideia. Legal. Apaixonante, a relação com toda a embaixada americana, consulado. Eu consegui levar a embaixada americana para a Bahia. Primeiro lugar que ela visitou quando ela assumiu a posição no Brasil foi em Salvador. A gente desenvolveu projetos lindíssimos de comitês estratégicos com grandes marcas. Então, assim... Foi uma experiência apaixonante e foi ali que eu me realizei na minha jornada diplomática, porque eu desenvolvi skills de negociação, de projetos robustos, de temas mundiais, de agenda internacional, e a gente conseguiu realmente entregar e gerar muito valor. Então eu sou apaixonada por esse projeto, não à toa. A primeira coisa que eu fiz quando chegar aqui foi voluntariar para as organizações de... Lá, a Câmara Americana é uma organização sem fins lucrativos, apartidária, mas é uma grande empresa. Então, fora dos Estados Unidos, é a maior do mundo. E aí, realmente, a gente tem um olhar muito estratégico de negócio, e foi muito legal. E eu tô na Câmara Americana, e em 2022 o Canadá me chama. E eu recebo a carta, eu tô no salão de beleza, e aí eu recebo o e-mail. Salão de beleza sempre, né? Sempre. Que é uma dor, que, meu Deus, calma. Sabemos. Mas enfim, eu tô lá e eu recebo e-mail. Parabéns, tarará, o CPF. Eu fiz, como assim? Agora, para tudo, dá o stop e vai pro Canadá, como é isso? Eu tava no meio da minha jornada, mas a gente também tinha um propósito muito grande na educação dos nossos filhos. E eu sempre tinha muito claro, se tiver que voltar, vai ser muito no período da universidade. Mas Deus é tão perfeito, tão pleno, tão cuidadoso nos detalhes, que ele faz esse convite exatamente no período em que meu filho está terminando a escola. Então, a gente precisava fazer um landing, mas a gente tinha uma janela de tempo em que eu poderia ainda estar fora do Brasil. E a gente fez assim, ok, então vamos fazer. Ele fez, mãe, faz todo sentido voltar. Agora ele pedia para voltar, percebe? Aqui ele dizia, você olha para o meu futuro, não olha para o presente. Mas agora ele já está naquela fase de... Chegou o futuro. Chegou o futuro. E agora eu preciso olhar para ele. Então, se ficasse no Brasil, certamente não ia continuar na Bahia, ia terminar... Ele, no segundo ano já tinha feito o vestibular, já tinha passado nas universidades que ele queria, mas a gente sabe que tem um gap educacional importante. E a gente tinha claro que ele estaria em São Paulo. Bom, se ia para São Paulo, é melhor para Toronto. Né? E aí vamos combinar. E as universidades ainda estão pagando como um canadense. Então, a gente decide que é hora de voltar para o Canadá. E aí, em 2022, nós viemos, fizemos um landing, eu passei um mês de férias aqui, só para poder fazer o registro de entrada. Volto para o Brasil, ele conclui o segundo grau dele, então ele concluiu o segundo grau lá, mas a gente aplicou para ele no processo aqui como um residente. E aí, meu filho vem, aplica para todas as universidades que ele aplicou, ele foi aceito em todas, ganhou bolsa em todas e escolheu trabalhar na UFT. Esse capítulo UFT também vale um outro dia. Você viu que eu adoro falar, mas é porque também é uma história incrível. Não, mas é bom. Para mim, quanto mais o convidado fala, é melhor. Cara, você não tem noção quanto a gente precisa impulsionar os pais brasileiros aqui a botar seus filhos para estudarem e receberem o melhor que esse país tem para dar. Não, mas eles não fazem, assim, pelo menos meus amigos.
Tem muita Não gente faz. que entra e termina negligenciando os acessos que nós podemos ter quando nós estamos aqui. Eu vejo muito isso, Rodrigo. Nossa, pelo menos o meu vínculo de amizade, a maioria das Não. pessoas... É que eu também não tenho muitos amigos com filhos nessa idade, né? Adulta, né? Mas é que a galera quer muito só fazer dinheiro. Porque aqui você faz dinheiro muito rápido nessa idade. E aí pula então, essa etapa. pula essa etapa importante. E eu acho que aí os pais têm esse lugar de associar a cultura canadense, que para mim é muito importante, porque realmente estimula esse jovem a trabalhar desde cedo, que é completamente diferente do que a gente vive no Brasil, ao tempo em que a gente também estimula a jornada acadêmica. E aí vem essa jornada da UFT, que um dia eu posso contar, porque eu plantei isso em 2018 no meu filho. Eu tinha só um trechinho interessante. Todas as vezes em que eu viajava, lembra que eu fiz curso de coaching e tal? Então eu fui fazer uma certificação em Harvard. Então eu sou membro do Instituto de Coaching em Harvard. Eu fui para Stanford e etc. Em todas as universidades que eu ia, eu comprava para os meus filhos camiseta, boné e etc. E dava de presente. Como uma semente plantada. Então, todos esses lugares que eu disse assim, agora eu estou plantando a semente, porque a educação é um valor importante para mim. E eu sempre estimulava eles a isso. Isso aqui é para provar você que você tem acesso, você tem a chancela, você tem a liberdade de entrar em qualquer lugar que você quiser no mundo. Você tem esse poder. E a UFT foi uma dessas. Quando eu entrei na UFT, quando eu entrei naquele, eu falei, gente, eu quero voltar a estudar de novo. Eu quero estar nesse lugar. Que lugar mágico, que lugar gostoso, que dá vontade de você estudar. E aí eu comprei esses presentes pra ele, etc. E quando ele fez o Enem, ele foi fazer o Enem com a blusa da UFT. E aí eu fiz assim, filho, que lindo e tal, olha a sementinha que a gente plantou lá em 2018, etc. Ele disse, não. E aí quando ele aplicou para as universidades, sabe, esquece que o UFT a régua é muito alta, queridão. É 95 pra cima. Não vai dar pra você De entrar. qual nota que é essa? Porque ele era internacional. Então, pra quem é internacional, a régua é maior. Vai ter o quê? Uma prova? Tipo um vestibular? O que é? Você tem que ter o seu histórico. A história escolar. Escolar. Tá, GPA, né? O seu GPA tem que ser muito alto pra entrar. E aí fez assim, Arthur, é o seguinte, entrar na UFT é muito difícil, só entra os cabeção. Ele fez, aí é que eu vou entrar mesmo, agora que eu vou entrar mesmo, me desafiaram dizendo que eu não vou conseguir. Então ele recebia resultado de todas. A Queen's aprovado, o Western aprovado, o McMaster aprovado, York aprovado, e a UFT, aquela coisa, eu só quero a UFT. Ele ganhou bolsa na McMaster, não quero a bolsa. Ele ganhou bolsa na Western, não quero a bolsa. Eu quero... E aí eu disse, filho, tá tudo bem, a UFT a gente paga. Todos iriam pagar, mas é a mais cara de todas, enfim. Fato é que ele conseguiu entrar, e aí quando a gente veio, né, e tomou a decisão de voltar, a gente veio muito pautado nisso, e eu pedi desligamento da Anshan pra mim. E aí vem aquela hora que você assim, quem tá lá no Brasil, na total zona de conforto, para se disponibilizar a entrar na zona de confronto? Não é todo mundo que aceita entrar nesse lugar. Não mesmo. É um perfil muito se despir de toda a vaidade, se despir de todo o ego, se despir das posições e chancelas e selos e títulos que você tem no Brasil, para dar vários passinhos para trás, humildemente, e recomeçar. E foi isso que eu fiz. Então, em 2023, eu volto para o Canadá, eu chego aqui em janeiro, então tem um pouquinho tempo de 1 ano de casa de novo. De retorno. Mas já copiar, já muda muito, sabe? Muda. Você fica com mais em paz, eu acredito, né? Você fica mais, enfim. Então eu volto com PIA, a gente volta com foco da universidade, mas eu volto sem saber o que é que eu vou fazer aqui no Canadá. Eu não sei o que é que eu vou fazer no Canadá. Eu pedi desligamento de um lugar que eu amava trabalhar, de um ecossistema que... Minha cara... Mas eu volto com muita vontade de construir isso aqui de novo, com o desejo de fazer isso tudo acontecer. E todas as vezes que me perguntavam, Lili, e aí, você vai fazer no Canadá? Eu não sei, eu estou voluntariando. Voluntariei para tudo que você puder imaginar. Tem evento, eu estou disponibilizando. O que eu sei, eu estou fazendo. Lili, você palestra para um grupo de... Vou, palestro. Então, eu palestrei para vários lugares, eu contribuí, eu investi, eu tentei olhar para a comunidade brasileira como um projeto, porque eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento no Brasil, então eu tentei olhar para esse lugar aqui. Não é isso que eu quero, não é bem aqui. E aí, continuei. Nesse 1 ano de 2023, 2024, eu continuei atendendo os meus clientes do Brasil, na parte em que eu trabalho como estrategista de desenvolvimento e liderança, com executivos que estão na cadeira de tomada de decisão. E aí, nesse período, eu disse, ok, tá tudo certo, tá tudo lindo, eu gosto do que eu faço, eu amo, mas não dá para fazer em dólar e gastar, ou fazer em real e gastar em dólar. Essa conta não tá fechando. É a pior coisa que tem, né? E era minha casa, né? Porque eu, nessa realidade, meu marido também, porque meu marido é advogado. Ele tem o escritório dele, ele tem a operação dele acontecendo. Só que a gente tá vivendo aqui a 4-1, queridão. E aí não dá. Então, eu cheguei no momento e disse, papai do céu, é o seguinte. Momento de intimidade.
Eu e você e eu. Eu sou canal seu na terra. Eu sou uma pessoa de fé. Eu apresentei um propósito para Deus. Você me trouxe aqui, não foi em vão. Ainda que tenha sido para olhar para os meus filhos, ainda que tenha sido para abrir esse passaporte para o mundo de oportunidades para eles, que é a herança maior que a gente pode dar, porque a educação nunca ninguém vai tirar deles, o acesso, o aprendizado, o repertório. Mas a conta não está fechando desse jeito e a gente vai precisar ressignificar. E eu apresentei a Deus o que era do meu desejo. E eu falei, Senhor, esse é o meu desejo. Se for de alinhamento com o seu e der tudo certo, tá massa, ajuda aí. Mas eu também estou disposta a você revelar para mim o que você quer que eu faça aqui. Eu vou continuar com o Brasil, eu vou ter que faturar 4 vezes mais para poder a conta fechar. Se você não gostar, você fala, não, amo o que eu faço. Eu amo trabalhar em um one-on-one com os meus clientes. Eu amo desenvolver. Porque é aquilo que você falou, eu trabalho sabendo do que eu estou falando. Eu sento como executivo, eu monto estratégia, eu analiso cenários, eu contribuo na tomada de decisão, a gente pensa junto, é um ambiente seguro de troca. E aí eu disse assim, eu amo isso, mas não dá, eu vou ter que faturar 4 vezes mais. Ou então eu vou ter que pensar em como fazer real. E aí todo mundo vem, né? Você vai fazer o quê aí? Eu ouvia lá, você vai sair daqui para ir para lá, andar de All-Star e começar a vender subemprego. Privada, né? Aquela história toda que todo mundo fala. E aí eu fiz, não, se eu tivesse que escolher um lugar em que eu gostaria de trabalhar, eu sou apaixonada por educação, indústria da educação, lá na Anshan, ainda que eu tivesse em um órgão diplomático, etc., a gente trabalhava com a educação, porque a gente trabalha na parte de desenvolvimento de negócio das empresas. Eu acho que a gente vai ter em off muita coisa para conversar. Eu sou formado na Hult em Boston. Uau! A gente vai ter muita coisa muita troca. A IF é a maior empresa de educação do mundo. E aí eu fiz assim, pô, eu amo esse universo, tô em Toronto, qual é o lugar que eu desejo estar? E o André é sempre muito cuidadoso. Ele disse assim, Lilian, faz a certificação do SAFE, isso vai trazer alguma coisa diferente. E você não... O André é o rei das certificações. O meu PSM, meu PSPO, ele que me falou, Rodrigo, tira o PSM, eu tirei. Agora você tira o PSM, que é 75% igual. Ele aperta minha mente, cadê o seu PMP? Eu falei, eu tenho que fazer mesmo. Não, eu tirei as certificações, o André, ele tem 1 bilhão de certificações. Milhões. Né? É o cara da certificação. Aí eu fiz assim, tá, André, o que eu vou fazer? Eu fiz, Li, vai lá, faz o seu SAFE. Eu acho que já vai trazer algum movimento ali no seu LinkedIn e etc, nananã. E nesse tempo eu voluntariei. Eu sou hoje co-VP de eventos da OET, que é a Organização de Mulheres no International Trade. Eu sou voluntária da BCCC, que é o Brazilian Chamber of Commerce. Eu participo... Normalmente minha lá também, a Fernanda. Ah, querida, conheço a Fernanda. Eu voluntariei, eu atendi várias mentees. Você tá no TNPM? Tô, lógico. Legal. Então tá lá também. Eu fui mentor 3 anos no TNPM. Tô lá. O Felipe, um querido. Felipe Toledo, já veio aqui, claro. Felipe maravilhoso. Toledo, fez o SAFE comigo, fez a certificação do SAFE comigo. Legal. Eu tenho que tirar essa SAFE, que eu tô focado no CCMP esse ano, que é o Change Management. E aí, enfim, então mas assim, fazendo muito networking. Muito, mas de uma forma intencional e estratégica. Muito assertiva, e as pessoas confundem isso. Não é sobre estar em todos os lugares. É sobre você gerar valor no lugar que você está, para que quando você não estiver, essa pessoa fale de você. Essa é a grande diferença. Então, eu sempre entendi aqui quais são os ecossistemas que fazem... Eu validei vários, eu fui para vários, porque eu precisava validar. Esse aqui, ok. Esse aqui, não mais. Esse aqui, tudo bem. Essa pessoa massa, essa pessoa não mais. E fui, né, Carolzinha? E estive em vários, e me disponibilizei a estar em vários. Mas alguns eu já dei um check, outros eu disse, opa, não mais. E nesse lugar eu fui conhecendo muita gente boa. E também fiz minha parte, porque eu acredito muito que a vida acontece de você e não para você. Então, eu transbordei nesse 1 ano. Eu gastei muita energia nos lugares em que eu entendia que fazia sentido. E eis que eu manifestei para o universo, para o Pai, para Deus, e tive minha conversa íntima e dei um deadline. Deus, é o seguinte, até o dia 31 de março, se não rolar nada aqui no Canadá, de toda essa mobilização que eu estou fazendo, eu vou focar na minha empresa do Brasil, vou focar na minha empresa de consultoria, vou viver a ponte aérea Brasil-Canadá, vou fazer palestra lá, vou trabalhar no corporativo lá e etc, e tá tudo massa. Mas se for da tua vontade, alinhada com a minha, eu gostaria de ter uma experiência aqui no Canadá. Eu gostaria de estar no ecossistema de business aqui, eu gostaria de conhecer como o mundo funciona aqui. Tem repertório, tem história para contar. E se eu tivesse que escolher, o meu lugar é o UFT?
E o meu lugar sempre foi... Todo mundo me perguntava, eu fiz Universidade de Toronto. Universidade de Toronto. Por quê? Porque eu quero fazer um mestrado. Eu fui lá e fui ver o mestrado, $150 mil. Eu falei, não vou investir esse dinheiro agora, não. Você não viu a Rotman? Meu sonho era fazer Rotman ou a Schulich, mas eu acabei indo pra Hult, que foi do cacete. Pois é. Lógico que eu fui na Rotman. Sabe o que eu fazia, Rodrigo? Diquinha básica pra quem tá aí. Eu sempre disse que queria me envolver no ecossistema. Aí eu via lá, ó, vai ter uma aula magna pra conhecer, pra aplicar, pra... Lógico que eu não tava com grana pra fazer a aplicação do mestrado, mas eu ia. Eu ia lá. Você tem 2026. 2026 eu vou fazer o mestrado. O problema não é nem quer dizer, obviamente mas o DMAT é o pior de tudo. Né? Pois é. E aí eu ia lá e fazia as conexões e conhecia a gente, e fazia aquele movimento e tava semeando. Eu estava semeando no lugar que eu acreditava. Eu estava semeando naquele ecossistema. Eu vi você falando isso, eu vi o André. Porque o André sempre falou, Rodrigo, você tem que semear. Ele sempre falava isso. Lembro dele semear, ele falava assim, semear, Rodrigo, semear. Então eu estava semeando naquele ecossistema. E aí o que eu fiz? Eu fui no LinkedIn e busquei todos os brasileiros que de alguma forma eu tinha conexão que estavam no IOFT. E aí mandei aquela mensagem. Me conta, como é que você entrou aí? Coffee chat, né? O que você faz? Vamos bater um papo? Nananã. E várias pessoas foram muito bacanas e solistas, outras nem tanto. E tá tudo bem. E desse lugar eu fui construindo a relação, mas eu compartilhei o meu desejo. Eu falo sempre dos 3 Vs. Eu tenho que ter uma visão, eu tenho que amplificar a minha voz, mas eu tenho que ter um verbo. O que é verbo? Ação. Ação. Esses 3 Vs nortearam a minha jornada e norteiam tudo que eu faço. Eu alinho o propósito ao meu progresso. Então, dentro desse lugar, eu fui semeando e tal. E eis que uma pessoa que eu nunca conheci, vou conhecer semana que vem, que eu convidei para almoço. Nunca conheci pessoalmente. Eu conheci em 2018, porque uma pessoa do Brasil me disse, eu tenho uma amiga que mora aí no Canadá, fala com ela, aquela coisa assim de connect e tal. Não construí amizade, mas eu vi que ela trabalhava na UFT. Eu até me conta que você tá... Ela foi super educada, solista. Ô, Lília Massa, vou ficar aqui antenada. Se eu souber de alguma coisa, eu lhe falo. E aí, dentro do período de propósito que eu tinha lançado com Deus, do nada, Teté me manda mensagem. Lília, mas você não aplicou para nenhuma vaga? Né? Apliquei para 15. Nunca recebi um oi, querida, você não serve. Não, nem retorno, nem nada. Eu disse assim, o problema sou sério. eu. Não. O problema é o quê? Meu resumê? Vou pegar um parênteses que entra na nossa causa. O problema é que a maioria das vagas que têm disponibilizadas online, a gente fala, muitas estão no LinkedIn, estão nos sites por compliance da empresa. Porque as vagas precisam ser lançadas internamente, depois ela tem que colocar em 2 plataformas. Mas é muita sujeira fazer isso com quem tá procurando. Mas assim, eles não estão nem aí, cara. Não estão. Você tem que saber a regra do jogo. Não estão. Aí acontece, essas vagas, a maioria das vezes nem existem, já estão preenchidas. O que acontece, você só consegue furar essa bolha do jeito que a Lina fez. Talvez... E aí vem parte linda dessa história. Então eu tô ali, eu tava naquele momento... Putz, aí eu contratei plataforma de resumê, aí eu contratei, não sei o que, eu fiz, gente, o problema sou eu, o problema é o inglês, aí eu, não, vou contratar um profissional. Mas toda vez que eu ia conversar com alguém para eu contratar, assim, porra, mas esse cara que tá fazendo, eu já tô fazendo. Porque eu sei fazer esse negócio. É isso que eu falo. Eu falo, apresenta elementos que você não sabe. Quer dizer, que você já sabe, porque você pesquisou muito. Entendeu? Então não tem nada. O negócio é o que você fez, é o networking. Não era você e nem seu problema. E aí eu fiquei assim, cara. Aí eu tinha reunião 2, tinha reunião 3, eu falei, não, esse cara... Aí eu dizia... Aí o programa do governo para pessoas qualificadas, aí eu vou lá, aí eu vou conversar com a música, eu fiz, querida, eu dizia pra mulher, eu disse, putz, não é nada disso. Eu fiz assim, ok, o problema não sou eu, me falaram do ATPS, ATP... ATS. Não, mas sabe que eu fico feliz? Assim, eu fico feliz como mentor de carreira, muitas vezes, as pessoas, você teve essa compreensão técnica de entender que você não era o problema. Porque os meus mentees, eu falo... Nas 10 sessões, 5 são técnicas, as outras 5 são psicólogo. Behavior. Porque eles têm que entender que eu falo, cara, não é você. Entendeu? Existe um sistema complexo e você tem que burlar, não é você. E você precisa entender isso. Não é porque você começa a fazer assim, do meu vira-lata, do meu inglês é ruim, eu não sou bom, o mercado não me quer. Eu sei porque eu já passei isso. Assim, e dá uma baixa, né? Eu cheguei num momento em que eu dizia assim... Caramba, o que é que eu vou fazer aqui? Porque, de fato, eu tenho consciência da minha capacidade. Claro. Eu tenho consciência. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu investi muito tempo, muita grana. E eu sei da minha competência intelectual. Você tem resultados comprovados. Você não precisa... tem aí, números falam pra você. E aí eu fiz assim, putz, não é isso. Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo interpretar.
E aí eu ia para muito evento e eu comecei a ir para um movimento que eu queria fazer relação muito com os canadenses. Então eu fiz amigos canadenses, eu comecei a entrar no ecossistema deles, eu comecei a participar, por isso inclusive que eu fui voluntariar na OET, para justamente entender esse movimento que eu digo, gente, tem muito brasileiro que perde a oportunidade porque não sai de casa. Com certeza. Não se expõe. Mas não é o perfil, assim, tem muitos brasileiros que realmente tem vergonha, não tem coragem, não tem isso. E nem quer. Não quer também. E você, cara, você falou assim, olha, eu quero morar aqui, eu quero ver como que funciona. Você foi atrás para Você entender quis, né? como Fez. funciona. Como é que funciona? E aí ela me mandou essa mensagem dizendo, Lilian, tem uma vaga. Primeiro, eu tinha achado uma vaga que eu disse assim, meu Deus, sou eu nessa vaga. Já vi essa história. Sou eu? Como? Eles queriam alguém que falasse português, eles queriam alguém que tivesse experiência diplomática, eles queriam alguém do governo. Aí você aplica e não te chamam, né? Eu disse assim, gente, não existe no mundo alguém melhor do que eu pra essa vaga. Era pra ser Regional Lead das Américas, Era dentro você, da Lilian. UFT. Quando eu li, eu disse assim, gente, faço isso com os pés nas costas. E aí, o que aconteceu com essa vaga? Nunca recebi retorno. Ai. Nunca tive. Nunca Provavelmente é isso que eu nada. falei. Provavelmente ele lança essa vaga, já tem pessoas que muita colocam vontade internamente. Só soube entendeu? isso depois de algum tempo, mas eu vou te Ai. contar. Assim, eu conversei aqui no podcast com uma gerente do TD de Talent Development. Ela falou, Rodrigo, se você vê uma vaga de Senior Manager lá, esquece. Esqueci, já porque, tem dono. Porque tem um departamento deles exclusivo para capacitar as pessoas, para Faça desenvolver isso. os skills, para elas Nem chegarem existe, lá. então não existe. Não, elas querem que as pessoas que chegam no TD, desde a pessoa que entra lá no Clark, na coisa mais básica que tem dentro do banco, e eles vão capacitando as pessoas, vão Construa a subindo, chegando no final, e não é só o TD. Todos os bancos, Ai, todos dá os muita bancos, não, dó todas isso, as viu? empresas. É duro. Porque é mais fácil pra eles do que ver uma pessoa que ele não conhece, não Eu sabe não como sei que o que é pior, se é a vaga que nem respondeu aqueles e-mails horrorosos. Obrigada por Você é aplicar. muito overqualified, Você é o que eu mais muito boa. recebia. Tem essa, você é muito boa, e tem aquelas, mas te encorajamos a ficar de olho nas vagas. Ai, que raiva disso. Isso é triste. Eu falei isso pra Carol. Teve uma aplicação que eu fiz pra uma empresa que ridículo. Eu mostrei pra ela que há 2 anos deram uma negativa. Eu nem lembrava que eu tinha aplicado. Depois de 2 anos? Depois de 2 anos falaram que não tinha passado. Eu olhei assim, cara, eu nem lembrava que eu tinha aplicado. Enfim. E aí a Teté me manda essa mensagem dizendo, Lília, eu vi essa vaga e lembrei de você. E aí eu fiz assim, nossa, que bacana. Ela fez, não é do meu departamento, mas tem uma brasileira no departamento. E óbvio, o que a Lília faz? Me passa o telefone dessa brasileira ontem. Agora. Aí eu fiz, pergunta a ela se ela se importa de você passar o contato, só pra eu poder conversar um pouquinho. Quem é essa pessoa? Essa linda que Não tá aqui. acredito. É a Priscila. Inclusive, já tá convidada a Priscila pra vir Ela aqui. vai vir Botei conversar na com a gente. berlinda! Já tá convidada. Ela disse que não, mas foi pressão. E aí, eis que Deus faz a conexão dos pontos. Eu manifestei, eu apresentei, e aí ela poderia mandar para qualquer pessoa, mas ela mandou para quem? Para a pessoa mais engajada dentro da UFT que existe. Se você não conhece, precisa estar perdendo tempo. Aí eu ligo para Priscila, muito solícita, ela fez assim, nossa, mas você é overqualified, essa vaga é muito... Né? Lília Eu fiz, meu chora bem, nesse momento. eu fiz, calma, Priscila, vamos orar por Priscila. Priscila, veja bem, eu preciso botar um pé aí dentro. Uma vez que eu boto o pé aí dentro, É isso tá aí. tudo certo. Mas sabe o que, É que é? isso. Eu entendo ela, eu já conversei com pessoas assim, porque, cara, é um negócio, eu sempre falo isso, é meio que você sair do zero que você tem, aí você precisa muito daquilo, cara, pra você conseguir entrar no mercado, e a pessoa olha pra você, cara, essa conversa várias vezes, pensa assim, pelo amor de Deus, deixa eu pegar, eu preciso começar. É só isso. Eu sei que eu fui diretor, os caras falam, fui diretor, fui isso aqui no Brasil. Eu sei, beleza. Eu preciso começar. Você vai ver a pessoa mais motivada possível. Porque eu sei o quanto é importante pra minha carreira isso. Só que pra quem tá do lado do Canadá, e eu sei porque a gente já fica aqui, já tá há um tempão, a gente esquece desse negócio, cara. Cara, a vida do imigrante é muito mais difícil. É difícil Não demais. conhece, É verdade. não verdade. conhece as pessoas, você não Tem tem que um fazer o network. triplo, pronto. Você vai fazer o triplo mais do que qualquer um daqui. E tem que né? ralar. Você vai Escolher entrar ser nessa imigrante, disposição. aguente. Então, mas assim, é porque Né? é isso que ela falou, por exemplo, a gente, ó, o canadense nasceu aqui, aí ele tem toda uma história dos amigos dos pais, e você tem As os conexões amigos... que a gente tem no Brasil, gente, é a mesma Para coisa. os nossos filhos vai ser muito mais fácil. Com certeza, você Então- foi jogado num lugar que você não conhece Ah, ninguém. mas a Ninguém. gente escolheu, e já E sabia. banca a sua escolha. É isso. E aí eu começo a conversar com a Priscila e começa essa jornada de faz a aplicação, bota e tudo nessa janela. Lembra a data que eu falei com o Papai do Céu? 31 de março. Lembrei mesmo. Lembra essa data? Aí, depois de uma outra semana, ela liga assim, Lilian, você aplicou... Eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Ai. Qual que você quer primeiro? Eu fiz, manda, querida, porque a boa eu vou celebrar e a ruim eu vou aprender.
E aí ela fez assim, a boa é que... Não, a ruim é que o HR já selecionou as pessoas, mas seu nome não tá lá. A boa é que ela já entrevistou todo mundo e não gostou de ninguém. E a diretora pediu... eu falei com a diretora sobre o seu resumê e entreguei na mão dela. Qual era a vaga? Executive Assistant. Tá, para vai. ser o braço direito da diretora executiva. Isso. Que você faz também com o pé nas costas, isso. 2 pés amarrados nas costas, né? Até ganhar a confiança dela e ela conseguir, né, entregar, enfim. Mas, enfim. E aí ela fez assim, para a cadeira de assistente executiva da diretora de um departamento. E daí tudo bem. Eu fiz, nossa, era a cadeira que eu sentava. Porque eu tinha uma assistente para mim lá. Então, assim, aí eu falei, fui muito transparente. Eu fiz, ó, tem muita coisa que eu vou precisar aprender, porque eu não fazia, né? Eu não executava a operação. Mas você sabia a necessidade dela, né? Eu sei, eu reconhecia. Sim. E outra coisa, o quanto ela facilitava a minha vida de se antecipar, de trazer a coisa mais tratada e etc. Então eu fiz assim, bom, se rolar, vai ser massa, porque eu vou conseguir gerar muito valor. Pelo meu background e por eu entender quanto isso é estratégico para otimizar. E aí eu usei uma frase que ela fez, se você falar isso para ela, ela vai te contratar. Quer dizer assim, cara, eu vou tirar dela toda a operação, desenhar todos os novos fluxos para ela, para que ela fique exclusivamente com o que é estratégico. Porque essa é a dor de todo líder. Ele perde muito tempo no operacional e não vai para o estratégico. Então, se ela tem alguém que tem a mentalidade de estratégico, mas que senta no operacional, vai otimizar os processos e trazer antecipação, solucionar problemas. É para isso que nós somos contratados, solucionador de problema. E whatever, e lá vai ele estudar. E o FT pra dentro. Bora entender os processos. Quando eu chego lá no dia marcado, a diretora olha pra mim, vamos tomar um café. Eu fiz, não ia pra uma sala com um monte de entrevistadora e aquela pressão toda. Nós sentamos pra tomar um café. Uma conversa que deveria ser, 45 minutos, que foi mais ou menos o escopo que ela tinha desenhado, se estendeu a 1 hora. E a gente entrou no flow. Sabe aquela coisa que você vai? Eu fui genuína, eu fui despida de qualquer coisa. Assim, gente, eu vou ser eu. Então você Se tiver que isso, ser, né? vai ser. né? Se não tiver que ser, também tá tudo bem. Porque eu já tinha feito um pacto ali. Isso assim, se for... E aí, naquela semana, eu dizia assim, sempre. Minha oração é, Senhor, consagra-te o dia de hoje. Se for da tua vontade, que as coisas melhores aconteçam. Mas tira do meu caminho pessoas, projetos e qualquer ruído que me afaste do que são os seus projetos para minha vida. Então eu sabia que se não acontecesse, é porque não era projeto dele. Tava tudo bem. Então a minha frase é, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu lembro que das minhas conversas com Priscila, ela dizia assim, você tem bastante fé. Você é uma pessoa bem... Eu disse assim, porque vai dar certo se tiver que dar certo. Se não tiver que dar certo, também tá tudo bem. Essa conversa que eu tive com ela foi puro flow, porque a gente falou de negócio, a gente falou de vida, a gente falou de mulher em cadeira de liderança, a gente falou de propósito, a gente falou dos desafios de liderar empresas robustas, enfim, com características de uma organização privada e pública, que eu vinha desse lugar de conhecer o que é trabalhar com ego, o que é trabalhar com politicagem, toda essa história que o meu background tinha e que ela vivia na cadeira dela. Então a gente teve uma troca muito bacana, sabe aquela troca rica? E eu saí de lá, meu marido, e aí eu fiz, arrasei. Foi ótimo. Tipo, deu liga. E fiquei nessa. E aí ela passa pro HR, eu quero essa aqui. Aí entra a saga, que faz parte do que vocês entregam aqui. Eu não tenho Canadian Experience. Eu não tenho referências de trabalho aqui no Canadá. Eu não tenho nada. O HR, meu amigo, tentou cortar de todos os Eles lados. alegaram alguma coisa? Tudo isso que eu te falei. Não, é porque, principalmente, Carol, quando é uma empresa Mas você privada... tava pronta. Então, mas o problema é o seguinte, quando ela quer, ela Ai, é precisa muito passar injusto. por várias diretrizes, Todo normas o e regras. processo que da Não, é muito universidade. injusto. Você vai ter que Sério. ligar para os antigos empregadores, vai ter que conversar com ele, vai ter que pedir referência, você vai ter que fazer um background check. É você- cruel isso É aqui. exatamente tá? tudo isso vai, que você falou. Quando você vai fazer o background é check, você cruel tem 3 isso. tipos de background Polícia, check. vererê, Quando é governo, que é universidade, né? Aí você tem o né? background check, que é o mais completo de todos, que ele vai ter os seus históricos. Mas é cruel. Não, esse é o Pra pior quem de tá tudo. chegando, É o é. protocolo. É o protocolo. Dura até um mês esse Quanto background. tempo demorou? Essa novela começou início de fevereiro. Eita! Vai lá, lembra das datas. E aí ficou nessa vai, não vai. E aí uma hora pede uma coisa, outra hora pede. Aí eles me pedem, tá bom, você não tem nenhuma referência aqui. Eu tinha uma carta de referência do cônsul americano Somente. no Brasil. E a carta assim, falando de mim, de uma forma, rasgando uma seda. Que eu disse assim, uau. Eu disse, com essa carta eu vou chegar no Canadá e vou chegar chegando. Cônsul do americano, na embaixada americana do Brasil, com uma carta de referência dele, broquei. A única coisa que eu tinha era essa carta dele
Obviamente, a Câmara Americana. Só que ela me pede o contato da Câmara Americana. Qual era a semana que ela pediu o contato? Semana do Carnaval do Brasil. Oh, meu Deus. Todo dia eu recebi um e-mail da moça do HR. Lilian, tentamos entrar em contato e ninguém responde. Lilian, realmente essa referência... Eu fiz, pronto, a mulher tá achando que eu sou fake. Que eu nunca trabalhei lá. Que meu LinkedIn é um fake do início ao fim. Carnaval é na Bahia, E aí eu né? tive que Um explicar a adendo. ela. Deixa eu te explicar. É carnaval no Brasil. Essa na semana Bahia. é toda off. E não vai funcionar. Deu. Aí eu, Priscila... E eu e Priscila, né? Assim, naquela coisa assim... Priscila, Bom que você tinha Priscila. eu tinha o meu anjo da guarda. E aí, nessa história toda, eu disse assim... Aí meu marido disse, eu acho que não vai dar rolar, porque eu não tenho essa referência, eu não tenho nada. Eu pensei no André nesse momento, será que não... Eu não me toquei de... Não, mas eles queriam alguém que realmente você tivesse trabalhou, trabalhado comigo. Sabe que eu nem pensei, porque assim, eles foram muito... Alguém que me viu performando no trabalho. Nossa, mas Não, foi mas cruel mas isso, queira né? ou não, Muito você específico. performou o projeto pro André. Aquele dia. Ah, sim, sim, mas mas pensou. nem pensei. Nem Nem pensou. pensei na Não época. tem nada. Nossa, não ele vai é ter- muito específico. Enfim, nem pensei na época, mas de fato poderia ser uma possibilidade. Então eu passei para a Câmara Americana. No dia que ela conseguiu falar, a diretora em que eu trabalhava lá na Câmara Americana, ela tem uma filha com necessidades especiais. Ela estava no hospital com a filha. Então ela respondeu, ela fez assim, a filha com autismo, ela estava tendo uma crise, etc. Eu fiz, Senhor, que provação, hein? Vamos lá, eu continuo na fé. E ela não conseguiu falar, e aí a diretora já estava precisando muito da pessoa para ajudar ela no processo, e cobrando o HR e aquela confusão. Eu sei que ela fez assim, é o seguinte, arranja alguém aqui do Canadá para lhe dar esse referência, alguém. E aí eu fui voluntária. Eu fiz assim, ó, aqui no Canadá eu tenho uns voluntariados que eu fiz. Vale, Conta muito. você podia ter usado já, é verdade. Mas eles não aceitaram, amigo. Eu tinha oferecido voluntariado. No primeiro momento, não aceitou. Tô chocada. Porque voluntariado não é Olha trabalho quanta efetivo. maldade. Olha o tamanho do currículo da Lilian Não, chegando mas pra não é eles isso, discutirem processo nesse momento. Mas eu acho que ali não é foi uma isso. coisa mais de ego, porque ela estava quebrando o protocolo Poxa. do processo interno. Então, isso é bom a Lilian falar, para você ver como é difícil para imigrante. Principalmente, eu acho o seguinte, a primeira oportunidade dentro do mercado canadense vai ter sempre essa barreira. Porque vai ter que fazer ainda mais você já chegou num lugar que tem muito protocolo, uma instituição centenária, entendeu? Tem muita dificuldade nisso. Então, para você realmente conseguir, é uma barreira muito grande, entendeu? Então, é difícil, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não sabia que era tão difícil assim, É que eles tá? são muito fechados também, né? Lilian? Muito, Vai lá, muito. Lilian. Início de Você tá fevereiro, nervosa. É que Carnaval. eles são muito fechados, cara. É Carnaval foi no difícil. final do mês, né? É. E aí ficou nessa história, eu peguei e fiz assim, eu tenho 2 entidades em que eu trabalho como voluntária. Tem a BCCC, de fato, eu não trabalhei como voluntário, trabalhei de contrato, assim, foi um PEDAC, foram 5 dias só, que foi o maior evento de mineração que existe no mundo. Eu coordenei o booth do Brasil lá, eu fui líder do projeto. E aí tem a Paola, não sei se vocês conhecem, super recomendo você entrevistar a Paola, um super número aqui, uma brasileira. Não conheço, vamos colocar. Tem mais de 25 anos de Canadá, Air Canada, profissional fora da curva. E aí, uma amiga, Paola, fez... E tem a OIT, que é a organização, que é canadense. Aí eu falei com a presidente da OIT, ela falou, lógico, de imediato disse, lógico, vou te manda meu contato. E a Paola também. E a Paola é brasileira, mas canadense, e, enfim. Então, foram as 2 pessoas que deram a referência e que conseguiram. E aí, eis que chega o momento em que ela vai e volta, e aí recebeu... O HR entrevistou as minhas voluntariadas e disse, não gostei do que eu ouvi sobre ela. Você achou que tinha acabado? Não, meu querido. Assim? Agora eu entendi, não, buguei meu cérebro. Aí a Priscila me liga. Não gostei. Lili, estamos com uma situação... Primeiro, ela não tinha conversado com a Paola. Ela tinha conversado com a da Owet. Só que ela disse que a mulher foi rude com ela. Ah, não, gente, sério. Você entendeu? E olha a organização, nem tem como a mulher ser rude numa organização dessa. Não, aí disse que a liderança tinha sido rude com ela. Aí a diretora fez, o que Lilian tem a ver que a pessoa foi rude? Ela falou mal da Lilian? Não, ela falou que ela é maravilhosa, uma outstander. Né? Qual a relação? Então vamos precisar entrevistar outra pessoa. Não, deixa eu te falar, essa mulher tava com alguma coisa com você. Só podia ser porque ela tava de bias. Mas, querido, ela não queria te derrubar, ela queria botar o irmão as dela. energias estavam tentando corromper o processo, querido. Você não tá entendendo. Assumir, passou direto. E você entendeu? Sério?
Mas você é ego porque, mas total sabe que é o ali. problema? Que, voltando, né? O canadense ele gosta de seguir os protocolos bonitinhos. Quando você Sabe do quebra. DISC? São um Czinho. Tem que fazer Você um tem por um. que- Tem que fazer. Já E tá aí, disse, palpitando. isso eu já botando um filho, e aquela coisa toda, e meu anjinho da guarda ali trabalhando comigo, ó, deu B.O. A mulher disse que não gostou do que falaram de você, né? Eu fiz, mas o que essa mulher falou de mim? Aí depois que fui entender, não falou de você, falou que ela foi grosseira, pô. Eu disse, opa, não é comigo, tá tudo bem, não sou E eu. é muito improvável que isso tenha Gente, é acontecido muito também. improvável. É, a gente também achou estranho. Não quero falar com você, não, sai daqui. Ela é boa pra caramba, mas vai embora. Não, você imagina que a Lilian ia mandar uma referência grosseira. Não Não, ia acontecer isso. Aí eu sei que elas foram e conseguiram conversar com a Paola. Aí a Paola falou realmente de toda a experiência, porque eu fui voluntária desde 2018, na primeira vez. Eu digo que eu tenho 2 temporadas. Primeira temporada no Canadá e eu tô na segunda temporada. Na primeira temporada eu voluntariei, etc. E aí quando falou com a Paola, finalmente ela se encantou e gostou. Ufa. E aí, uma semana depois, e aí te mandar, aí Priscila dizia, te mandaram a job offer? Não é possível, tem acontecendo alguma coisa que eu não tô tendo acesso. E a gente naquela coisa ali da expectativa, será que vai, será que não vai? Eis que uma semana depois ela me manda a job offer. E aí na job offer, qual a data que tem para eu iniciar o trabalho? 31 de março. 31 de março. Ah, que legal. 31 de março. Olha, mas foi puxado esse processo. E aí. aí é que a gente vem, né? Quando as pessoas perguntam sobre sucesso, eu digo sempre, o sucesso só existe para quem não desiste. Pra quem faz. Visão, voz e verbo. O verbo é agir. Não adianta você querer algo em que você não coloque muita energia. E você tem que saber que tem um tempo de semear e tem um tempo para você colher. Então perguntam, Lília, e aí é que vem a grande... Depois que eu consigo essa conquista e realmente foi motivo de muita alegria, eu não tinha tamanha dimensão da dificuldade que é entrar numa organização como a UFT. Eu não fazia ideia. Eu não tinha a menor dimensão. Primeiro que eu não tinha a menor dimensão do posicionamento do que é o negócio UFT para a cidade de Toronto. Tá? É uma operação extremamente robusta, que tem uma influência e impacto extremamente forte para a economia da cidade, influência para o mundo, obviamente, academicamente falando, mas eu digo como negócio, como operação. E aí, depois que eu entro, eu vou ouvir das pessoas, como é que você entrou? Impossível. Você tem 1 ano no Canadá, você entrou na UFT. Aí, na primeira semana que eu tô lá, Priscila, que vocês precisam entrevistar, cria uma comunidade incrível de brasileiros que estão dentro da UFT. E aí eu começo a conhecer os brasileiros que estão dentro da UFT. A gente conversou com alguns já daqui. Ai, que legal. Do PHDs da UFT lá, bem legal. É. Bem nova, tem uma que inclusive ela... Acho que ela tem 26 anos. Olha só. Ela saiu da graduação, acho que ela é baiana também, não é? Eu acho que ela é baiana, se eu não me engano. Ela finalizou a graduação, o PhD com 26 anos lá na UFT. Nossa. É que ela saiu da graduação, foi direto. De emenda. Não, ela é gênese, é fantástica. Super... E daí eu comecei a conhecer e a gente foi para um networking dos Brazucas, que é a comunidade que a Priscila lidera lá. E nessa comunidade, a primeira coisa que eu ouvi das pessoas me chamou muita atenção. Eu voltei muito grata a Deus por essa oportunidade. E aí, quando eu chego lá, eu digo assim, tem alguma coisa que você fez e que você não quer contar? Eu fiz, não, porque eu tenho 10 anos de Canadá. Eu tenho 7 anos aplicando para a Universidade de Toronto. Eu só consegui entrar agora. Ele entrou no mesmo mês que eu. Ele é baiano também. Me conta o que é que você fez. Eu fiz assim, você tem alguma coisa diferente? Eu fiz, eu tenho. E aí eu vou falar por mim. E eu peço licença a vocês para falar. Claro, pode falar. A minha fé. Eu sempre tinha claro o que é que eu ia fazer, por que eu ia fazer. E em todo momento eu gerei muito valor. Então eu manifestei dentro desse lugar aqui do Canadá. Então, assim, a minha mensagem para quem está assistindo é: você tem que ter clareza do que você quer fazer. O como vai ser a partir do lugar em que você se movimenta. A partir do momento em que você coloca esse manifestar do que você quer construir aqui, conecta com as pessoas, porque nesse caminho você tem que se afastar de quem não está certo no seu caminho. E para carreira e jornada, isso aí é fato. Você tem que sair do ruído, você tem que sair do barulho. Porque se eu fosse ouvir o que todo mundo me dizia, é impossível, você não vai conseguir. Era só o que eu ouvia. É impossível, você não vai conseguir. Por quê? Porque lá dentro só entra quem já tem, porque a vaga não sai para o mercado, porque...
Como é que eu consegui furar essa bolha, Rodrigo? Você conseguiu pela sua capacidade técnica também e a sua habilidade de fazer networking também. E com certeza não descarta de uma forma só. Não, sem dúvida nenhuma. Mas é isso que eu digo. Também não adianta você chegar numa posição sem você ter um background. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes é um curso que você precisa fazer. Porque às vezes é uma qualificação. Ir para um evento que você não gosta, mas que lá tem pessoas que são keys para poder, que são as pessoas que são chaves para poder fazer isso tudo acontecer. Então, é difícil pra caramba. Muito. E aí, quando eu chego lá, as pessoas... Nossa, mas... assistente executiva, você não tem noção do como tá sendo delicioso, como eu tô aprendendo. E aí, quando... Em nenhum momento ela me falou outra posição desse cargo. Sempre foi assistente executiva. Você vai estar ali sendo a blindagem, o braço direito da diretora do departamento para ajudar a solucionar os problemas, blindar ela e estruturar tudo. Enfim. Aí, quando eu chego lá, na primeira semana, ela mandou um e-mail e disse assim... coordenadora de projetos especiais. Recebi um título aqui que não estava no esquema e que nem sabia que ele existia. Porque é aí que vem também o manifestar do que você acredita. Eu sou escolhida para viver projetos especiais, seja lá qual for. Para muita gente, projeto especial pode ser uma bobagem de uma coisa técnica muito maçante. Mas no meu mundo, essa resposta de que você é EA, mas você é Special Project Coordinator, falou muito para mim. Porque além de furar uma bolha, é você ser reconhecida no lugar de que você tem capacidade de gerir projetos especiais. E quais são eles? Então, é um lugar de confiança, é um lugar de projetos muito estratégicos. A gente termina acompanhando muita coisa, né, que é de sigilo, é de estratégia, de negócio. Tem todo esse posicionamento muito importante que precisa ser trabalhado. E eu estou muito feliz de, em um ano, ter conseguido construir tudo isso. Mas não é que eu fiquei parada em casa. E é isso que eu quero dizer. Vamos colocar esse adeno aqui. Não é fácil nem um dia, nem um momento, mas a Lilian, ela fez por onde, né? Tem que fazer, senão ela não acontece. Ela colocou a energia dela ali. E ela, assim, a gente vai acompanhando no digital, a gente já tinha se conhecido. A Lilian não para um minuto. É o que ela quer, ela vai. E se você não fizer isso, acabou. Não vai, não exato. Vai. Então, esse é o lugar em que eu me encontro hoje aqui. Sigo na minha jornada eu trabalho, tenho minha operação no Brasil. Eu reestruturei o meu negócio, porque agora eu escolho o cliente que eu vou trabalhar. Então, por conta de agenda, por conta também de eu me dedicar nesse projeto ali. Então, eu agora escolhi trabalhar exclusivamente com Key People. Então, os meus clientes hoje, eles são os meus mentoreados, eles são escolhidos intencionalmente. Qual é a operação? O que é que você faz? De que forma eu agrego valor? Então, tem um funil ali muito bem desenhado para alguém que realmente eu conheço a indústria. Porque quando você está na Amcham, como eu estive, eu transitei todas as indústrias. Mineração, um universo que eu não sabia nada. Hoje em dia, senta qualquer coisa para conversar aqui comigo, porque eu só convivi com toda a agenda ESG, toda a agenda de sustentabilidade, porque eu trabalhava lá com as maiores marcas, maiores empresas do mundo, nas operações de comitês estratégicos. Então, energia... Então, eu tive muito a capacidade de empilhar informação e tratar essas informações dentro dos ecossistemas que eu transitei, me permitem hoje olhar várias indústrias de forma muito direcionada. Então, eu estou muito feliz de estar hoje numa organização como a UFT, conhecendo muita gente bacana, aprendendo o jeito de Canadá, que é bem diferente do nosso. Ainda me choca muita coisa. Sério? É completamente diferente. Mas é um ajuste. É um ajuste. Mas assim... É completamente diferente. É muito diferente. Eu falo, o profissional que eu trabalhei, que eu era no Brasil, não existe mais. É totalmente diferente. E eu acho que talvez pra mim ainda seja mais. Porque eu sou uma pessoa extremamente conectada com gente. Isso não existe aqui. Isso não existe. Eles não fazem essa conexão. Não existe. Assim, tem pessoas que convivem comigo lá, tem um tempo, eles não têm a menor ideia, nada. Eu também não sei o que eles fazem e é ok, é isso. É isso. Eu vou dar um episódio engraçado que aconteceu na semana passada. Eu entrei em 3 reuniões. E eu entrava, cara linda, sorridente, com a câmera aberta. Ninguém abre câmera, ninguém fala nada. Bom dia, é isso, o projeto é esse. Aí eu cheguei, Priscila, me explica como é que funciona aqui, porque ela fez... Ninguém aqui tá pra fazer amizade, Lilian. É fazer negócio. A pauta da reunião é essa, o deliverable é esse, o to-do é esse, cada um cuida do seu.
Tchau. Eu imagino a Lilian sendo extremamente comunicativa. Eu aprendi na marra também, mas eu entendi que quando você chegava segunda-feira e perguntava como foi o final de semana... Ninguém quer saber o que você tem que falar assim, eu perguntava pro colega... Bad. Todo mundo vinha numa vibe tão ruim e eu felizona. Ah, não, eu fui fazer Não tem essa conversa. snowboard. Ele pergunta assim, o que você fez? Como que foi? Good? E a sua? Não, Good? e nem Acabou? good, Vamos era conversa. tipo, bad, não fiz nada. E nas reuniões, quando tinha o Daily Sync, o Everyday, era a pessoa abrindo, tipo, ai, nem acordei. Era com a cara ruim. Então, o legal daqui é ser pra baixo. Isso eu não consigo Não é entender. legal, cara, é eu uma não coisa- consigo entender. Porque eles não querem dar bom dia. Eles querem resolver aquilo ali. Não é isso, é uma realidade diferente. No Brasil eu fazia amigos com toda a galera que trabalhava no TV, acabavam, frequentavam minha casa, a gente saía junto. Aqui Ah, Priscila aqui comigo. aqui a pegada é outra. Já é amiga. É só um raciocínio diferente. É entendeu? um jeito, é galera- cultural. Mas tenho não é alguns dizer que é amigos ruim ou bom. É um É ajuste. diferente. Eu Eu tenho tô alguns- aprendendo e isso tá sendo legal. Você vai Porque às vezes eu acho que o brasileiro também excede. Você vai sofrer alguns baques. Você vai Vai sentir. ainda ter uns... Você vai eu sentir- saber, pra eu me preparando. Você vai sentir algumas coisas, por exemplo. Você vai Eu já me sentir. acostumei. Mas assim, é normal. Você acaba que. Mas Ô, enfim. Lilian, eu fico curiosa de saber, porque eu vejo muito, assim, a gente é muito comunicativa Muito, e muito expansiva. E eu já levei muito na cabeça de chegar e falar e todo mundo olhar pra minha cara como se eu fosse Quem uma é coisa você, estranha ali, Android? do tipo, você vai entrar na reunião assim? Falante? Mas... Não pode? né? Como é que eu tenho que ser? Eu tô me policiando, assim, no sentido de respeitar o espaço do outro e entender que eu tô nesse país, eu tenho que respeitar a cultura desse país, entender o modelo Vai e o padrão. fazer sentido. Mas eu não quero deixar de trazer a minha luz e a minha essência Você não onde vai quer que deixar. eu esteja. É. Então, de forma muito respeitosa, eu dou bom dia a todo mundo. Eu só falo todo mundo assim, ó, com um sorriso. Porque essa é a minha essência. Então, eu não posso Não muda isso. esquecer de mim pra poder entender. Óbvio, respeitar as limitações, mas sendo eu na essência, porque eu acho que a gente contribui com eles. Como ser humano, no final do dia, todo mundo quer ser visto, ser ouvido e ter o direito de errar. Isso é essência natural de todo ser humano. Então, ainda que culturalmente eles tenham sido treinados nesse modelo, nós somos porque ele- humanos. Ô, Rodrigo, Mas você tem daqui que a um respeitar ano, a daqui privacidade. a um ano, eu quero pegar a Lilian de volta, porque ela vai falar, gente, faz todo sentido como eles são. Você vai ver só. É uma ideia filosófica, só que você vai ver que na prática, infelizmente, não é assim. Não. Porque você está invadindo o espaço privado deles e eles não querem isso. Se você começar a fazer isso, a dica que eu te dou de quem tá. sorrir pra pessoa? Não é sorrir. Eu não vou falar nada, mas Não é falar, são coisas que. Cara, você vai Você aprender já me viu na sem raça. sorrir, Lilian? Nunca. Pois numa empresa canadense não é que eu não sorrio, mas eu preciso ter um outro posicionamento, eu preciso até a minha roupa ser menos colorida. Até como as pessoas vão te enxergar, isso depende, entendeu? Vai por mim. Pra mim, Ui, ó, me dê esses porque olha assim, no advice, please. Brasil eu chegava na minha mesa, já tava com o cara, já tava falando, seu time perdeu, não sei o quê, e aí não sei o quê, eu dava apelido pra todo mundo na área, eu ia pra outra área, ficava xingando os caras, e era assim. É normal pra nós. Aqui, não. Pô, E isso no início pra mim foi bem difícil, sabe? Porque, cara, eu tô deixando de ser eu. Falei, não, eu sou eu fora do trabalho. Aqui é uma pessoa profissional E é onde você diferente. tá, a maior parte do seu dia é no trabalho. Pra mim faz todo sentido, é o que você falou. Eu não diferencio a minha vida pessoal do meu trabalho, porque eu tô ali, eu me envolvo muito, mas você vai ter que você vai ajustar. Aprender a fazer um jeito novo. Você vai vai ver se daqui a um ajustar. ano, O alguns ajuste é meses. necessário. Isso no início é difícil. Você vai sentir. Você vai falar, cara. Tá. Mas depois você acostuma. Eu mando notícias pra vocês depois. Mas vamos começar Vai dar nossos tudo quadros. certo. Vamos começar Vamos lá. nossos quadros, que Certo. esse podcast tá máximo, tá Ô, bem Lilian, longo se eu já. me adaptei no frio e com o corporate daqui, qualquer um se adapta. Então Você vamos lá. já veio pronta. É só um ajuste, você vai ver que, assim, né? O bicho acho que você com certeza vai se adaptar. Vamos lá, vamos pros quadros rapidinho aqui. Minha pergunta de lazer. Tem alguma coisa que você fazia no Brasil que você sente falta e você não tá fazendo aqui? Você viu que meu corpo fez assim? Começa pelo Porque salão. mora em Salvador Ai, e que vai pra eu praia já sei todo o que final que é, de eu já- semana, Hashtag já sabia. É. é o que eu mais Eu vou sinto te falta. apresentar uns lagos, Lilian. Por Não favor. tem sal, não Ah, tem sal. claro, ela vai preferir trocar a praia de Salvador pelo... Rodrigo, é um ajuste. É o que temos É para um- hoje. Mas, Né? ô Rodrigo, eu vou repetir aqui de novo. O melhor dia do verão do ano passado foi aquele sim, dia em sim, Wassaga. sim. A gente foi Sim. junto. Eu ficou- conheci o Wassaga, maravilhoso. Ficou até o pôr do sol com as crianças. É. Foi uma Ótimo. delícia. Não, sim, Podem mas passar mas dicas, não eu- tem cão, caça com gato, É. né? Você não vai Então, ter a mas- barraquinha mas eu diria das que bebidas. Não, isso. mas você também é a mesma coisa, assim, pô, você é carioca, cara, não tem como comparar a praia do Rio de Eu ia Janeiro. pra piscina, acreditem. Eu não ia nem pra praia lá. Que hora? Jornalista Fake. tem hora? Fake, carioca, fake. Não, eu quase não ia. Mas enfim, eu Tá. sinto falta desse estar fora, luz, praia, enfim.
Bom, vamos continuar. Pergunta. Você já respondeu, mas vamos de novo, né? Segundo quadro, pergunta simples e direta. Tá. O que é o Canadá pra você? Estados Unidos melhorado. Bem, bom, Sensacional, cara. Essa foi diferenciada, essa resposta. falando do país, né? Estados Unidos Foi melhorado. muito O legal, que é Pedro. pra mim, o que é... Muita gente vem com sonho da América, dos Estados Unidos, né? Então foi muito boa essa sua, né? Sua Prontidão, reflexão. né? Tipo, Estados Unidos melhorado. Ok. É a versão Estados Bom, Unidos. e vamos avançar. Essa é a versão país. Tá. Vamos para mais. A gente tem um quadro clássico aqui no Carreira do Canadá, né? Que a gente chama de sal na neve. Que é uma analogia que a gente faz quando o governo joga o sal e abre os caminhos, né, para as pessoas. E você conseguiu realmente, você rompeu uma barreira que é muito complicada. Você já, com pouco tempo de Canadá, né? Com sua experiência canadense, conseguiu uma profissão que é muito cobiçada por vários canadenses, inclusive, né? Então é muito legal, parabéns por isso. Obrigada. Mas se você tivesse que dar uma dica, assim, pra galera que tá assistindo, né? Tá chegando aqui. Inclusive, a gente tem um exemplo. A Ana Maria, por exemplo, né? Um abraço pra ela do TNPM. O sonho dela é trabalhar pro governo. Ela demorou 7 anos pra conseguir. Hoje ela trabalha na prefeitura de Toronto, mas ela demorou muito. Ela fez muita coisa. Era o sonho dela conseguir entrar. Então, por exemplo, não necessariamente na FT, mas para pessoas, vamos colocar aqui, que queiram entrar em posições que são mais difíceis, vamos dizer. Qual que são as principais dicas que você pode passar assim para elas? Relacionamento. A tecnologia aproxima, mas o que conecta é o humano. Então não tem outro caminho que não seja você conectar com as pessoas certas. Porque o que você não vive hoje é porque você não compartilhou com alguém. Porque é esse alguém que vai abrir a chave para você ter o acesso. Simples assim. Para qualquer coisa. Então não é sobre o como, é sobre quem. Não se preocupe no como. No meu processo não foi o como, foi quem. Eu fui conectando as pessoas, porque se eu não tivesse conectado pessoas, a Teté não tinha me ligado, não tinha me apresentado a Priscila não tinha feito a engrenagem interna com a diretora, e eu não estaria lá. Então não é o como, é quem. E através do quem você vai desenvolvendo o como. E, Rodrigo, olha que interessante isso. Você fala muito disso. Quando a gente tá, não sei, desempregado, procurando, né? Nesse desespero, pelo menos eu fico assim, com vergonha de dizer pras pessoas. Não, é verdade. Você tem isso, eu fico assim, me sentindo mal, falar, eu não quero dizer que eu tô desempregada. Cara, e isso aí não é trava demérito muito. isso não é demérito E nenhum. não é, você tem que Todas falar. as pessoas Tem que em algum momento, verbalizar. né? Até porque senão as pessoas não sabem. vão Eu ouvia saber. de alguns amigos meus, você é empresária no Brasil, você é tudo. Eu falei, não, eu tô querendo posição aqui, meu amor, preciso fazer dólar. Mas eu acho que o grande dica que você deu pra todo mundo é se despir de tudo. Se despir. Eu acho isso, Sim. porque, pô, você foi uma Se empresária despida super... se despida da vaidade, esquece os títulos que você tinha no Brasil e volta pra cá aberta para o que vai acontecer. Porque quando você tá dessa forma, as coisas começam a fazer sentido. E aí as pessoas, inclusive, não ficam olhando pra você com essa... sabe, ultra mega sumo, não vou nem falar nada. Não. Então, ó, pra gente fechar aqui o podcast, não vamos escapar isso aí, cara. Já passou um pouquinho do tempo. Vamos só fazer o nosso último quadro que a gente chama de Momento Jabá. Onde você dá suas redes sociais, onde a pessoa te encontra. Maravilha. Fala Sua de onde você propaganda, quiser. né? Fala o que você quiser, o microfone é seu. Então, eu sou Lília Marins e estou em todas as redes sociais com o nome Lília Marins. Acabei de lançar hoje o meu site, então é www.liliamarins.com, super fácil, tranquilinho. Nas redes sociais, Instagram, eu tô como lilian.marins, LinkedIn, Lília Marins. Todos os lugares que me encontrar, sou super acessível. Basta mandar um direct que eu respondo, que eu falo, que eu conecto. Recebo muita gente pedindo... Eu não gosto desse nome dica, porque eu não dou dica. Eu ensino estratégia. Então, não vem me pedir dica, porque eu não dou dica. Ah, você me dá... Não, desculpa, tá pedindo pra pessoa errada. Não dou dica. Eu trabalho com estratégia e, principalmente, eu trabalho no desenvolvimento de liderança. Então, eu tenho um trabalho que eu atendo exclusivamente a brasileiros, não abri para o mercado canadense, onde eu trabalho no desenvolvimento de liderança estratégica e sustentável. Porque eu não acredito num líder em posição em que a vida dele é completamente destruída por conta dessa posição. Então, eu trabalho a equalização e a integração desse lugar de como é que eu posso ser um grande líder, mas também uma grande influência, mas também um grande ser humano. Então, no meu site tem tudo explicando, vai ser uma alegria falar com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que papo gostoso, que bom compartilhar minha história e esperar que ela, de alguma forma, né, impulsione e contribua com as próximas pessoas que estão chegando.
Ah, com certeza, obrigado por ter vindo. Acho que a gente com certeza vai ter que marcar outro. Não, vai ter depois que ter outro para pegar os detalhes de algumas histórias. coisas que a gente teve que passar correndo, mas assim, obrigado por Muito estar aqui com a obrigada mesmo. gente. E o time, pegar o trânsito para vir para cá. Moro longe, mas foi muito gostoso. Muito gostoso. Muito obrigada. Que bom, é isso aí, pessoal. Boa noite. Semana que vem Até a gente mais. tá de volta. Tchau, tchau.